Sejam bem-vindos ao nosso 11º episódio do Fios Desencapados Cast. Meu nome é Matheus Bump. Eu sou Eduardo Sotili. Eu sou o Pedro Sartor. E esse é o Fio Desencapado Cast. No programa de hoje temos a honra de receber convidados mais que especiais que irão ajudar a gente a derrubar alguns mitos e também a compreender melhor o trabalho que a maçonaria faz junto à sociedade. Se você espera um conteúdo sensacionalista e conspiratório, eu lamento lhe informar que você não encontrará esse tipo de conteúdo aqui. Para iluminar nossas dúvidas, com a gente hoje representando a Ordem Demolei, nosso camarada Pedro Henrique Machado. Opa, e aí, gurizada? E para representar a maçonaria, temos com a gente o senhor Jaimar Elias Machado. Boa noite, pessoal, tudo bom? Pedro, conta pra gente um pouco da tua história com a Ordem Demolei. Como tu começou, em que ano que tu entrou, como tu conheceu? Então, gurizada, primeiramente, Bump, Sartor, Sotili, agradecer aí o convite de vocês para poder vir aqui desmistificar algumas coisas, né, que estão bastante presentes ainda hoje em 2020, por incrível que pareça. Meu primeiro contato, então, com a Ordem Demolei foi no ano de 2012, que foi quando eu fui iniciado, e eu conheci a Ordem Demolei através do meu pai. A Ordem Demolei é um grupo onde tu só entra convidado. Então o meu pai, além de ser meu pai de sangue, ele é meu padrinho de Ordem Demolei. Ele foi a pessoa que me iniciou lá dentro e junto comigo a iniciação dele. Então, antes de mim, ele não frequentava a Ordem Demolei também. Começamos a frequentar juntos em 2012 e seguimos desde então. Pra quem não sabe, o seu Jaimar é o pai do Pedro, a gente acabou não apresentando, né, seu Jaimar? Isso aí. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Como que o senhor conheceu a ordem, em que ano que o senhor entrou na maçonaria? Bom, então, em primeiro lugar, meu boa noite, bom dia, boa tarde, conforme a hora que o pessoal está assistindo, né? Tá ouvindo? Ao Bump, ao Sartor e ao Sotili e a todos os demais. Dizer para vocês que não somos adoradores do diabo, né? Para começar com chumbo de mata-pato, né? Como se fala, né? Muito pelo contrário, somos pessoas comuns, né? Que estamos aí na luta, na batalha. E o maçom nada mais é do que um operário da sociedade, né? Uma pessoa comum que está preocupada com a melhora, de uma certa forma, filosófica, cultural e operativa da nossa sociedade, né? Eu hoje estou com 54 anos e eu estou na maçonaria há 26. Eu tenho praticamente metade da minha vida já hoje dentro da maçonaria. Entrei em 1994. Agora, dia 28 de junho, eu completo 26 anos de ordem maçônica, né? Então faz realmente parte da minha vida. Criei a minha família entre colunas, como se fala, né? Dentro da maçonaria. Da luz que de si difunde sagrada filosofia, surgiu no mundo assombrado a pura maçonaria. Essa é a primeira estrofe do hino da maçonaria de autoria de Otaviano Bastos e ninguém mais, ninguém menos que Dom Pedro I. Quando que a gente pode considerar que surge nesse mundo assombrado a maçonaria? Bom, a gente tem, Bump, para te falar, em primeiro lugar, quem gosta de história, tá? Porque não necessariamente todo mundo tem que gostar de história. A maçonaria faz parte da vida. Tu entra, passa alguns anos lá dentro, estudando, fazendo operações de benemerência, de caridade, e tu vive a maçonaria, muitos sem estudar. Por quê? Não gostam de história e simplesmente praticando os princípios da maçonaria, o cara se torna um grande maçom. De fato, só vai estudar aquele que gosta de história. Isso é normal. Eu tenho que dizer para vocês assim que eu não sei tudo, a gente nunca sabe tudo, porque é a vida da gente, a gente vai vivendo e vai aprendendo, né, no dia a dia. Mas eu gosto sim um pouco de história, então a gente é curioso e a gente vai atrás, né. Eu te diria que tem três surgimentos da maçonaria, tem três vertentes, né, da maçonaria. A primeira é bem antiga, ela vai falar lá no ano de 966 antes de Cristo. É lá a origem da maçonaria. Na época do rei Salomão, filho de Davi, aonde ele pede para construir um templo em homenagem a Deus. Está na Bíblia, é Antigo Testamento. E os arquitetos desse templo eram pessoas que tinham o dom de talhar a pedra, de fazer a arquitetura do templo. Então a maçonaria começa nessa época, de fato, tá? Tem uma breve passagem dentro dos Cavaleiros Templários, da onde surgiu a Ordem Demolei, que a missão deles era cuidar dos peregrinos que iam em direção à Terra Santa,
E a terra dos Cavaleiros Templários era de fato as terras onde existiu o Templo de Salomão. Está tudo na Bíblia também, não é nada de ficção, é tudo verídico, né? E aí, a partir do ano de 476 depois de Cristo, a maçonaria dá um pulo. Ela vira a maçonaria operativa da Idade Média. E é exatamente ali que começa a perseguição. Porque os maçons, eles sabiam construir casas, eles sabiam construir templos e eles sabiam construir muralhas, segurança para proteção. Então, por causa desses dons, eles tinham privilégios e eles eram muito bem conceituados. E isso, de uma certa forma, começou a ameaçar o poder, quem mandava, que era o rei e o clero. Então, eram homens do povo, eram cidadãos que, pela primeira vez, começavam a ter um certo poder que poderia vir a ameaçar o poder do rei e o poder do clero. Tá? Esse é o pulo daí. Eram os verdadeiros pedreiros, né? Maçom significa pedreiro. Daí que todas as alegorias, todas as ferramentas, todas as simbologias são ferramentas de pedreiro, ferramentas de construção. Nada mais do que isso, tá? A gente dá um pulo para onde hoje a gente considera a inauguração da maçonaria. 24 de junho de 1717, na Inglaterra. Foi fundada a primeira loja maçônica, de fato, iniciática, especulativa. E é datado o início da maçonaria aí. Por que chamamos de especulativa e iniciática? Porque deixou de ser pedreiros. Eles começaram a aceitar homens virtuosos, homens de bom caráter de todas as profissões, sendo regrados pelos costumes dos antigos pedreiros, mas começou a entrar pensadores, influentes da sociedade, médicos, todos os tipos de pessoas, e até hoje é assim. A gente ainda vive a maçonaria especulativa iniciática. Uns chamam de ordem iniciática, outros de sociedade secreta. Os mais radicais acusam de ser uma seita e tem gente que fala que é uma religião. Como é que a própria maçonaria se define? Bom, a maçonaria de fato é uma ordem iniciática. Tá? Em primeiro lugar, isso tem que ficar bem claro. Por que ela é iniciática? Porque para você entrar dentro dela, você participa de uma iniciação. O que é uma iniciação? É uma vida, é uma nova vida. Nós maçons consideramos que tu morre para uma vida profana e nasce para uma vida virtuosa, né? Para seguir os mandamentos e as obrigações da maçonaria. Então você é iniciado nessa ordem, né? Tu segue praticamente a tua vida inteira sempre estudando, aprendendo, tomando as diretrizes, né? E ela é uma ordem laica, ela não tem religião. Maçonaria não é religião, maçonaria não é política. A maçonaria aceita todos os homens livres e com bons costumes, seja qual religião for, seja qual partido político, e todos se respeitam com suas crenças e suas posições políticas. O Brasil ainda é muito forte o cristianismo. Eu acredito aqui, por exemplo, nós aqui provavelmente sejamos todos católicos ou evangélicos, então dentro do nosso, aqui na minha loja, né? E a maioria das lojas aqui da nossa cidade, Caxias do Sul, temos um livro sagrado que a gente abre e fecha em todas as cerimônias. E esse livro sagrado para nós é a Bíblia, certo? A gente lê passagens da Bíblia. Mas poderia ser um Alcorão, poderia ser qualquer outro livro sagrado de qualquer outra religião. Né? Porque a gente, de fato, é laico. A ordem de Molay segue a mesma linha da maçonaria, de questão de estudos, etc. Segue mais ou menos a mesma linha? Na verdade, ela segue a mesma linha, mas os estudos da ordem de Molay são menores do que os estudos da maçonaria.
A Ordem Demolei, eu não sei se vai ter essa pergunta depois, eu vou me privar de falar muito, mas a Ordem Demolei é proveniente sim da maçonaria. Nós chamamos os maçons de tios, porque eles nos cedem o templo deles para que a gente possa fazer as nossas cerimônias. E eles nos ajudam também para filantropias e afins. Os estudos da maçonaria, depois o meu pai pode explicar um pouco melhor, é dividido em graus. Então tu vai do grau iniciático até o grau 33, que é o grau máximo. Na Ordem Demolei, tu vai ser concedido para ti apenas 2 graus. O grau iniciático, que é quando tu entra, e o grau Demolei, que é 6 meses depois de um trabalho cumprido com maestria, tu recebe o grau Demolei. Tu pode continuar estudando sim como Demolei, mas não dentro da cerimônia Demolei. E aí surge uma coisa que a gente chama de cavalaria. A Ordem da Cavalaria é uma forma dos membros da Ordem Demolei continuarem seus estudos. E aí sim a cavalaria tem diversos graus que tu vai com o tempo estudando, recebendo os graus e adquirindo mais conhecimento. Mas a Ordem Demolei, ela tem um certo período, né, Pedro? Tem um período, né? Sim. Idade iniciática, que tu pode começar a participar das atividades, 12 anos. 21 anos, tu atinge a maioridade, tu se torna um sênior. Ou seja, tu pode continuar frequentando todas as reuniões, mas tu não participa delas. Tu tá lá única e exclusivamente para instruir os graus iniciáticos e os graus demoleis. Tu é um past master, entendeu? Tu tá lá para auxiliar a galera, tu não te intromete na reunião, tu não ocupa cargos, tu não tem falas, enfim, tu tá lá como um mentor, né? Como tu disse antes, o teu pai que te convidou para a Ordem Demolei, isso, certo? Tá, aí eu te pergunto, quando tu alcança os 21 anos, existe uma transição para a maçonaria ou é um outro convite? Como é que funciona isso? É um outro convite. A única transição que existe, que agora nós vamos descer mais um nível, tá? Eu costumo dizer que a Ordem Demolei é a categoria de base da maçonaria, né? Uhum. Então nós temos a categoria de base da Ordem Demolei, que talvez vocês não conheçam, não tenham encontrado nas pesquisas, que é a Távola dos Escudeiros. Que essa sim é para crianças de 7 a 12 anos. Então elas têm uma cerimônia praticamente idêntica à cerimônia da Ordem Demolei. Eles têm um ritual assim como nós temos. Eles têm os cargos deles, as falas deles. E aí sim, ao completar 12 anos, eles podem sim fazer a migração direto para a Ordem Demolei, sem precisar pagar a taxa de iniciação e passar por processos seletivos, que a Ordem Demolei tem um processo seletivo de entrevistas e, enfim, né, para conhecer a pessoa que a gente está convidando, né? Porque são indicações, mas o BAMP garante por mim, mas quem mais nessa sala garante, entendeu? Sim. O BAMP vai se levantar entre colunas e vai falar, ó, eu tenho uma indicação aqui, o Pedro, ele é um cara sensacional, assim, assado e tal e tal. Tá, mas então o BAMP não pode entrevistar ele, porque ele já é amigo do cara. Alguém mais aqui conhece o Pedro? Bah, eu conheço. Aí eu não, então tu vai lá e vai entrevistar ele. Pra gente começar a falar, a Ordem Demolei é uma entidade paramaçônica. O que a gente chama de entidade paramaçônica? São entidades que são mantidas e são construídas pela maçonaria. Então a maçonaria criou a Ordem Demolei para jovens, tá? Ela criou as Filhas de Jó para as meninas. A Ordem Demolei criou também a Távola dos Escudeiros, criou também o Colégio Alumni e criou também a Estrela do Oriente, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Na verdade, a primeira criada foi a Ordem Demolei. Isso foi criado nos Estados Unidos em 1919. Eu posso só fazer um adendo rapidinho, pai? Para vocês entenderem o porquê do nome Demolei, tá? O nome Demolei provém do Jacques Demolay. Jacques Demolay, ele foi o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários. Depois dele não teve mais ninguém. Inclusive tem o Assassin's Creed e um Tai, eu acho, se eu não me engano. Aparece o Jacques Demolay nesse jogo. Jacques Demolay tinha os seus 2 grãos-mestres juntos com ele, que era o Hugues de Perrot e o Guy d'Averny. Tinha mais outros caras que não foram tão importantes, mas o Guy d'Averny era como se fosse o braço direito dele. E começou toda aquela perseguição que o meu pai citou, né, no início da nossa conversa aqui. Toda aquela perseguição aos Cavaleiros Templários e, enfim, por não saber o que eles faziam, o que eles pretendiam e o medo de perder o poder para uma entidade desconhecida. E aí começam todos aqueles rumores. Na época era o rei Felipe o Belo que comandava. E ele tentou entrar para a Ordem dos Cavaleiros Templários e os membros julgaram que ele não era digno de fazer parte. Então ele pensou, eu vou ferrar esses caras, né, velho? Começaram as perseguições, eles conseguiram sequestrar
Jacques de Molay e os seus grãos-mestres e aprisionaram eles nas masmorras. Anos e anos de torturas e tentando fazer eles revelarem onde estavam as riquezas e todos os segredos que eles escondiam. E o Jacques de Molay nunca abria a boca e ninguém abria a boca e ninguém falava nada. Eis que chega o dia da Inquisição. Então Jacques de Molay já era um senhor de idade muito velho e tu levar em consideração todas as torturas que ele já tinha passado, qualquer um iria ceder, né, cara? Imagina, tu tá lá, pô, fudido lá, tomando pau na cabeça e... Levaram eles para a Inquisição, aonde eles forjaram diversas provas falsas, aonde o Jacques de Molay confessava crimes de Estado, crimes que ele roubava, enfim, cara, uns absurdos assim. Jacques de Molay manteve o seu juramento até o último minuto, ele não cedeu, Guy d'Averny também não cedeu. Os dois foram queimados juntos na fogueira da Inquisição em praça pública, e enquanto Jacques de Molay estava sendo queimado, ele falou o seguinte: eu convoco o rei da França e o Papa para se unir no período de 1 ano perante do juiz de todos nós. Deus tende piedade de mim, fazei justiça. Morreu queimado naquele dia. Exatamente 1 ano depois, o Papa morreu envenenado e o rei Felipe o Belo também sofreu um acidente cavalgando. Se eu não me engano, ele estava cavalgando nas florestas e a capa dele prendeu numa árvore e ele morreu enforcado, cara. Exatamente 1 ano depois da morte do Jacques de Molay. Como o pai estava falando, eu vou passar a bola para ele agora, né? Claro. Uhum. O cara que fundou a Ordem de Molay, justamente ele fundou assim, ó, cara, você tem que conhecer esse cara, que foi o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários, que preferiu morrer ao trair os seus amigos e o seu juramento, que foi o Frank Sherman Land, foi o fundador da Ordem de Molay, que o meu pai estava falando, foi em Kansas City, né, pai? Missouri, No Missouri, né? A primeira Ordem de Molay surgiu lá, então... Mais ou menos era só, queria explicar mesmo a origem do nome, porque de Molay, né? Porque as pessoas às vezes associam um demo com... entendeu? Associam. Os brasileiros, né, cara? A lei do demo, né? Associam. Na verdade, Frank Sherman Land era um senhor maçom em Kansas. A gente estava vivendo a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial deixou muitos órfãos nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos entrou na guerra, os Estados Unidos saiu da guerra em Primeira Guerra Mundial. Saiu da guerra em 1918. Estados Unidos entrou em 18. Estados Unidos entrou em 17 e saiu em 18. Eles entraram para acabar com a guerra. Isso aí. E deixou muitos órfãos. E esse homem, Frank Sherman Land, estava preocupado com o futuro da nação. Isso aí. Que os jovens estavam perdidos. Aí ele se reuniu na loja dele e disse que eles tinham que fundar alguma coisa para amparar os jovens. Então, resolveram fundar. E eles precisavam de um nome, de um mártir a seguir. E pensaram como? Jacques de Molay, o último grande grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, que foi a origem da maçonaria. Isso lá em ano 200, mais ou menos, né? Depois de Cristo. Estudaram a vida de Jacques de Molay e fizeram exatamente isso que o Pedro falou. Então, o mártir da Ordem de Molay virou Jacques de Molay. De lá para cá, eles esperavam que a ordem ia apenas nos Estados Unidos proteger os seus jovens, dar um bom caminho para os seus jovens. Ela tomou conta do mundo. A ideia foi muito boa, a ideia foi muito grande. Hoje é a maior organização juvenil masculina do mundo, tá? Ela está em mais de 20 países, ela tem mais de 10 milhões de iniciados no mundo. Aqui no Brasil tem mais de 500 mil de Molays. Idade entre 12 e 21 anos, como o Pedro falou. Para a maçônica, temos um ritualzinho parecido com o ritual da maçonaria, um pouco mais light, para complementar aquilo que o Pedro falou sobre estudos, tá? Da mesma forma que nos escoteiros, né? Vocês mencionaram aí os escoteiros, existem passos a seguir. Tu vai evoluindo. Na Ordem de Molay existem 2 passos a seguir, e na Ordem Maçônica existem 3 passos a seguir, que quer tu queira, quer tu não queira, tu alcança. São 2 graus na Ordem de Molay, tu alcança ao natural, e 3 graus na Ordem Maçônica, que tu alcança ao natural. Depois disso, tu conclui teus estudos básicos, e tu pode ficar até o fim da tua vida, no caso da maçonaria,
ou até completar os teus 21, no caso da Ordem de Molay, com os teus estudos básicos. Mas se tu quiser, tu pode estudar. Então, na Ordem de Molay, tem mais 8 graus para tu crescer. Que é o da Ordem da Cavalaria. Que é o da Ordem da Cavalaria, que continua contando a história. Que eu esqueci de mencionar, pai, que a Ordem da Cavalaria dos 21 aos 24 anos. Então também tem idade delimitada. Sim. Na verdade, tem alguns conventos que permitem, né, tu seguir um pouquinho a mais. Mas seguindo a risca, né, Ordem de Molay dos 12 aos 21, Cavalaria dos 21 aos 24. Que é um tempo bom para tu estudar, né? E na maçonaria, tu, depois do grau 1, grau 2, grau 3, se tu quiser estudar, tu pode continuar os teus estudos até o grau 33. Aí no caso são 33 graus, né? Que nem todo mundo continua estudando. Desiste. Não gosta de história. Na verdade é tudo para ter o crescimento pessoal. Tu falou da questão das idades, né? Da Sim. Ordem de Molay. Queria saber se a maçonaria tem uma idade mínima para iniciação. Segunda pergunta. Se para tu entrar na ordem, na maçonaria, tu tem que ter os estudos da Ordem de Molay, ou se depois, se por exemplo tu é convidado e tu entra, se isso aí vai ser, por exemplo, agregado nos teus estudos iniciais. Sobre a segunda pergunta, então, não, tu não precisa ter sido um Demolay para se tornar um maçom. Tu pode ser uma pessoa profana, que não tinha conhecimento. Muitos maçons, antes do meu pai entrar para a Ordem de Molay junto comigo, não tinham conhecimento da Ordem de Molay. E o meu pai se tornou o embaixador do capítulo Caxias do Sul, que é o qual eu faço parte, na Fraternidade Terceira. Que na verdade nós temos 2 patrocinadores, que é a Fraternidade Terceira e a Fraternidade Quarta, né? Que nos mantém lá. E sim, existe uma idade mínima para te entrar na maçonaria. Inclusive, além da idade mínima, outros poréns que o meu pai vai explicar melhor aí. Então, a preocupação da maçonaria com os jovens, mais tarde, porque a Ordem de Molay no mundo tem 101 anos. A Ordem, mais tarde, eles resolveram cuidar de meninos pequenos, de 7, isso já tinha passado guerra, já bem mais para cá. Tem 30 anos no mundo, por exemplo, a Ordem dos escudeiros da Távola. São menininhos de 7 a 12. Ele termina com 12 anos, ele pode, se quiser, entrar na Ordem de Molay. E a continuação da Ordem de Molay, depois que tu completa 21, que tu termina o teu tempo, é o Colégio Alumni. São Demolays maiorados, depois de 21, que continuam ali, ajudando os que não foram maiorados. Não tem nada com maçonaria, não tem obrigação de entrar para a maçonaria. Eu te digo que 20%, exagerando 25% dos Demolays viram maçons. A maioria não vira. Tá? É que são propostas muito diferentes, né? Uhum. Por quê? Porque já começa a ficar um pouco difícil tu segurar jovens de 19, 20, 21 anos na Ordem de Molay, porque eles estão partindo para uma carreira solo. Uhum. Eles têm faculdade, eles têm que trabalhar, eles têm que construir a vida. E eles acabam não ingressando na maçonaria. A idade mínima para entrar na maçonaria é 21 anos, mas existe uma ressalva para Demolay. O Demolay pode entrar na maçonaria com 18, se ele quiser. Mas ninguém entra. Aliás, eu acharia um erro. Eu acho que 21 ainda é muito cedo. É muito cedo. Até porque tu vai conviver com gente mais velha. A Ordem de Molay, tu tá lá com os pensamentos iguais, todo mundo da tua geração. Uhum. Então a coisa flui, entendeu? Tu faz a coisa séria e a brincadeira. De repente, tu tá lá com 20 anos de idade, 21, tu vai entrar na maçonaria, vai pegar os caras de 40 anos pra fora. E um adendo só para acrescentar... Tu não vai te encaixar. Só para acrescentar o que o pai disse, né? Velho, né? Esses velhos estão falando o quê? Tu sai da Ordem de Molay ali com a galera da tua faixa etária, mais ou menos, todos morando com os pais, obrigações mínimas, e aí tu vai para uma maçonaria com 21 anos, aonde são todos pais de família, né, trabalhadores, empresários, enfim, que têm responsabilidades de manter uma família, manter um lar, e tu é uma pessoa, entre aspas, sem essas responsabilidades maiores, né? Tu é uma pessoa responsável por ter feito a tua trajetória na Ordem de Molay, mas tu não tem o conhecimento
de uma vida adulta ainda, entendeu? Digamos que falta uma experiência de vida, né? Exatamente. A Ordem de Molay vai formar o caráter e vai formar uma personalidade. Ajudar a formar. Isso jovem. que o pai falou é muito importante, porque nós podemos definir a Ordem de Molay como uma escola de formação de líderes. Esse é um termo que a gente pode utilizar bastante para a Ordem de Molay. A Ordem de Molay no Brasil, ela foi trazida no Brasil, não corrija se eu estiver errado, pai, pelo tio Alberto Mansur. Já falecido, ele foi o cara que trouxe a Ordem de Molay para o Brasil. Eu não lembro de qual região que ele era, mas enfim, foi ele que trouxe, né? Rio de Janeiro. Alberto Mansur trouxe a maçonaria, a Ordem de Molay para o Brasil em 1980. A Ordem de Molay no Brasil tem 40 anos. 105 no mundo, né? O objetivo da Ordem de Molay, construir uma juventude melhor, que por sua vez será a sociedade mais justa e igualitária do amanhã, né? Trabalha alicerçada na máxima de que, educando o jovem, a gente está se eximindo da tarefa de ter que castigar o adulto. Então trabalha muito com a parte de formação mesmo, de caráter ao natural, né? Ao natural. E trabalha muito em cima de formação de líderes, né? Exatamente. Para poder... Líderes tanto, enfim, né? Como abrange dos 12 aos 21 anos, líderes na escola, né? Tu ser uma pessoa que toma a frente de repente, vou participar do Grêmio Estudantil da minha escola, algumas propostas de mudança, de planejamentos de aula, enfim, tanto para o mercado de trabalho. Tu aprender lá dentro, eu tô aqui numa escola de formação de líderes, eu vou sair daqui não com um privilégio por chegar num lugar, sou de Molay, cara, tu quer me contratar? Não é isso. É um privilégio interno teu que tu estudou, tu trabalhou a tua mente para te preparar, para quando tu sair dali, tu saber as decisões que tomar e como agir, entendeu? Tu falou que na cerimônia tu pode apresentar o nome de uma pessoa para ser convidada para entrar para a maçonaria, né? Essa questão de apresentação de nomes é feito em uma cerimônia específica? Por exemplo, nós temos um encontro, uma cerimônia que vão ser apresentados todos os nomes, ou, por exemplo, no encontro dessa semana, na cerimônia dessa semana, tu pode levar um nome, como é que funciona? Tu tá falando da Ordem de Molay. Sim, então funciona da seguinte maneira, tá? Como eu falei no início, temos cargos que são designados a irmãos. Tem um número X de cargos que é feito uma eleição para que aqueles irmãos possam ocupar os cargos. E os outros demais cargos é por escolha do nosso mestre conselheiro, mudando para o linguajar da maçonaria, seria o venerável mestre. É o maior cargo dentro da Ordem de Molay, é o mestre conselheiro. Com essa organização, nós temos pautas de reuniões, que o responsável por ditar as pautas é o nosso escrivão. Então tem a pauta de grau iniciático, pauta de grau de Molay, a pauta de apresentação de candidaturas para novos cargos e a pauta de apresentação de novos irmãos iniciáticos. Tu leva 3 nomes, o Bump leva 3 nomes, o Sartor leva mais 2 e o Sotile leva mais 3. Todas as fichas são recolhidas e designadas a irmãos para fazer a entrevista dos candidatos. Feito a entrevista, tem um escrutínio de iniciação, que aí sim é onde é definido quem vai ou não participar pelos nossos princípios, né? Funciona dessa forma. Tem cerimônias específicas para cada momento. E a maçonaria? A maçonaria é bem mais rígida. Na maçonaria, em primeiro lugar, a gente costuma falar muito do perfil, tá? Perfil não é poder, não é ter dinheiro. A essência verdadeira do perfil do cara que é maçom, o cara tem que ter dentro dele aquela chama de fraternidade, o cara tem que ter dentro dele aquela chama de humildade, aquela gana de querer ajudar o próximo. A gente costuma dizer na maçonaria que o que numa pessoa comum a gente chama de profano, o que num profano parece uma grande qualidade, no maçom não passa de mera obrigação. E isso tem que ser inerente na pessoa. Então você encontra uma pessoa que você acha que tem o perfil, tu diz assim, esse cara é um maçom não iniciado, pela maneira com que ele leva a sua vida, pela maneira com que ele age dentro da sociedade. Um maçom sem avental. É um maçom sem avental. Obviamente, nós temos muitas pessoas com essas qualidades, graças a Deus, mas também é necessário que essa pessoa, além de todas essas qualidades e perfis, ela tem que ter alguma influência
na sociedade, porque a maçonaria quer sim ter as pessoas influentes na sociedade. Então existe muita pessoa influente na sociedade, com poder, com dinheiro, mau caráter. Sim. Esse está fora, tá? Existe muitas pessoas muito boas com esse perfil maçom, que eles vão continuar ajudando a sociedade do jeito que eles podem, mas eles não têm uma influência e muitas vezes não têm uma condição financeira. Ele tem que estar se ajudando a si e não ajudando os outros, porque ele não vai ter uma condição financeira de suportar mensalidades, suportar algumas viagens que tu tem que fazer, o sustento de tu estar dentro da ordem. E muitas vezes tu bota essa pessoa numa fria, tu arruma uma conta para ela pagar. Abrindo um parênteses, dizem que o cara entra para a maçonaria e fica rico. Na verdade, o cara gasta dinheiro na maçonaria e gasta bastante. Com bastante filantropia também. Com bastante filantropia, bastante ajuda. A gente está sempre se doando. Tem que ter uma condição financeira e tu tem que ter uma certa influência. Encaixou nesse perfil, o cara vai cair numa sindicância braba. Nós pegamos negativas municipais, estaduais e federais do cara, civil e criminal. A gente pega todas as informações do cara a nível de Serasa, SPC, não sei o que. A gente pega todas as questões dele na sociedade, com a família, com os amigos, no emprego, no trabalho, tudo, para ver se alguma coisa de desvio de conduta o impede. Depois disso, o nome dele é jogado no estado. Nós temos hoje mais ou menos 25 mil maçons no estado do Rio Grande do Sul. O nome dele passa em todos os lugares. Então, normalmente leva 2 anos essa brincadeira, até o cara estar apto para ser iniciado. E se alguma coisa no meio do caminho o impede, ele não fica nem sabendo, ele está fora. Então digamos que são 25 mil pessoas que vão conhecer o cara. Na verdade já Talvez foi. Vai ser... Na verdade vai passar já por 25 mil pessoas, digamos, entrar no nome Aproveitando do cara, esse gancho do pai, só para vocês entenderem mais ou menos o nível da organização, tanto da Ordem de Molay quanto da maçonaria. Como eu falei, existem cargos, tanto na Ordem de Molay quanto na maçonaria. Gestão da Ordem de Molay, 6 meses. A cada 6 meses tem uma troca de gestão, muda toda a equipe, né? Maçonaria, 2 anos. Assim como tem os cargos dentro das lojas maçônicas e das casas de Molays, existem cargos a nível estadual, regional, nacional e mundial. Cara, é muita gente envolvida. O pai faz parte da Fraternidade Terceira. Ele vai ter o venerável mestre ali, vai ter o venerável do município, o venerável do estado, do país e o do mundo, entendeu? Tipo, cargos mundiais. Então essa seletiva aí que o pai falou vai passar por todas as pessoas que são os cargos mais altos para análise, né? Hoje a gente se limita um pouco à região, né? Então se o cara vem de fora da região, é pesquisado lá de onde ele vem. Mas se o cara é daqui, a gente se limita a pesquisar na região. Talvez não tenha por que pesquisar longe. Não tem necessidade. Inclusive nem roda para nós mais os nomes dos caras que estão sendo propostos a entrar na maçonaria lá no Alegrete. Não nos interessa. Se o cara não tem o perfil, quem vai ter que determinar se o cara tem ou não o perfil é eles lá. Agora aqui na nossa região Serra, aqui passa todos os nomes. Opa fulano, opa ciclano. Eu só queria pedir, tem uma coisa, seu Jair Marcos, que o senhor falou, quando o cara é casado, como é que vocês fazem uma abordagem também com a esposa? Sim, também com a esposa. Se o cara não é casado, com a família, com o pai, com a mãe, enfim, a gente faz a abordagem. E parece que precisa de uma aprovação da esposa, digamos assim, tem uma coisa assim, né? Precisa. Cara, e poucos sabem, né? Contar uma piadinha agora, que o pessoal gosta de... Vamos alimentar esse pessoal, né? Eu tenho mais 2 irmãos, então meu pai tem 3 filhos, mas eu sou o 4º filho dele, porque os 3 primeiros ele teve que matar para poder entrar na maçonaria. Tem disso, cara. Você que estava esperando uma conspiração, chegou. Nós até estávamos conversando antes fora do ar que da maçonaria o cara sai morto, né?
Uns morrem de ataque cardíaco, outros morrem de velho, né? De algum jeito que sai. Outros com acidente de carro, outros de Covid-19, né? É isso aí. Mas sai morto. Mas sai morto, né? O senhor falou que eu vou colocar entre aspas, tá? Essa varredura da vida da pessoa pode levar até 2 anos. Então, a partir do momento que, por exemplo, o senhor leva um nome para um convite de uma outra pessoa, para a maçonaria, leva 2 anos para poder começar a frequentar cerimônias? Exato. No momento que depende de cada loja, tá? Depende de cada loja. Hoje, existem lojas pequenas que abriram agora, que estão precisando aumentar o seu quadro para poder se sustentar. Essas lojas menores, tu consegue entrar mais rápido. Mais rápido é 1 ano. Mas umas lojas mais antigas, lojas mais tradicionais, uma Fraternidade Quarta, uma Fraternidade Terceira, uma Duque de Caxias, a gente promove 2 iniciações por ano e a gente não inicia mais do que 3 por iniciação. 2 por ano. Então, a gente consegue iniciar 4 caras, vamos dizer assim, 5 às vezes, aqueles que foram aprovados. Isso é muito interessante, tá? Por ano. Para vocês verem a diferença da maçonaria e da Ordem de Molay. Ordem de Molay também 2 iniciações por ano, tá? Mas, cara, a gente foi diminuindo com o tempo, tá? Mas as iniciações costumavam ser 7 a 13 pessoas por iniciação. Então, por ano entrava em torno de 20 e poucos demolays novos no teu capítulo a cada ano. Conforme foi passando, a gente foi decidindo por reduzir um pouco o quadro de iniciáticos novos, visando a qualidade e não a quantidade, né? Porque o que acontece na Ordem de Molay, pessoal? Eu vou lá e inicio o bump, ele fica os 6 meses, quando ele vai para receber o grau de Molay, ele, não quero mais vir. E não aparece nunca mais. Tem gente que vai 1, 2 cerimônias, não aparece nunca mais. Tem gente que pega o grau de Molay, vai mais 1, 2 cerimônias, não aparece mais. Então, a gente começou a buscar, assim como a maçonaria, mais obreiros, entendeu? Mais gente que somasse ao invés de sumir. Então a gente foi, com o passar dos anos, diminuindo a quantidade de iniciáticos. Só fica aqui meu pedido para que se um dia chegar um convite para minha pessoa, não falem com a minha mãe, porque ela vai derrubar minha candidatura de certeza. Ela vai lembrar do dia que eu não lavei louça, das meias da cama, então, vai lembrar. Por favor, não façam isso. Mas a gente ouve isso quando vai fazer a entrevista com os pais na Ordem de Molay, né? Pega a gurizadinha de 14 anos, 15 anos, as mães... quem não? Isso acontece na Ordem de Molay, tá? A entrevista tem uma entrevista com o candidato e com os pais do candidato. E uma coisa que a gente costuma deixar muito claro é que a Ordem de Molay não vai educar o teu filho. Ela vai influenciar no crescimento dele, pessoal e espiritual. Mas a educação vem de casa, entendeu? Porque tem pais que não entendem isso e pensam, meu filho em casa incomoda mal no colégio, vai lá pra Ordem de Molay e larga pra nós, entendeu? Mas não é assim, entendeu? A gente deixa bem claro pros pais nas entrevistas que nós não vamos educar os filhos de vocês e sim vamos ajudar no crescimento pessoal e espiritual dele como pessoa. Ele vai sim, em função disso, melhorar o desempenho no colégio, melhorar o desempenho em casa, entendeu? Até porque nós temos juramentos a seguir. Mas a gente costuma deixar bem claro isso. A Ordem de Molay não vai educar filho de ninguém. Vou fazer uma pergunta que foi comentado em questão de estrutura. Foi falado a nível regional, nacional, mundial. Como é que a maçonaria, né, a grande questão, ela se divide? Grandes lojas, o que é uma loja, Grande Oriente? Como é que é essa estrutura? Quais são os isso é complicado, cara. Na verdade é tudo política. Essa é a parte mais política. É tudo política. O que acontece? Existia uma única maçonaria, a maçonaria antiga, tá? Que eram os Grandes Orientes. O Oriente é uma região, a gente chama de Oriente, aqui é o Oriente de Caxias do Sul. O Oriente é uma região. Então, a primeira maçonaria era determinadas por Orientes, certo? Esse nome origina do início da ordem? Do Seria início. o Oriente de Jerusalém? Exatamente. Isso vem lá de antes de Cristo, tá? Em 1717, quando na Inglaterra foi fundada a primeira loja maçônica oficial, que a partir dali começou a ser determinado como maçonaria, ali já houve um racha. Veio uma família real para a Inglaterra e resolveu fundar uma maçonaria monárquica. E começou a funcionar
os Grandes Orientes e a loja maçônica da Inglaterra. Aconteceu que a loja maçônica da Inglaterra monárquica, ela acabou crescendo no mundo, ela acabou se tornando mais organizada, certo? E acabou se tornando a principal organização maçônica mundial. Mas os Grandes Orientes não morreram, continuaram no Brasil inteiro. Política, houve um racha. Quem chegou no Brasil primeiro? O Grande Oriente. A primeira loja fundada no Brasil foi Grande Oriente do Brasil, vieram para cá, tá? Bem antes das grandes lojas, ficaram aqui. Todas as lojas do Brasil pertenciam a esta potência chamada Grande Oriente do Brasil. Aí existiam duas. Existia o Grande Oriente do Brasil, ou o Grande Oriente Mundial, aqui era o Oriente do Brasil. Existiam as grandes lojas da Inglaterra. Num primeiro momento, nem se davam, nem se visitavam. Para tu ter uma ideia da questão política de racha. Depois o Pedro vai falar, depois eu explico racha também. Na ordem de Molay. Na ordem de Molay. Acabou, mais tarde, havendo um outro racha dentro do... O primeiro racha que fundou as grandes lojas foi um racha dentro do Grande Oriente. Saíram e fundaram grandes lojas. Aqui no Brasil, saíram do Grande Oriente do Brasil e fundaram a Confederação Maçônica Brasileira, que a gente chama de COMAB, tá? Então já teria uma terceira divisão. Hoje, no Brasil, Mundial são duas. Mundial são duas, até há pouco tempo atrás reconhecidas no mundo como maçons, era só grandes lojas da Inglaterra e os Grandes Orientes. E o tal do Confederação Maçônica do Brasil, COMAB, era reconhecida só no Brasil. Por muito tempo eles não se visitavam, não se reconheciam irmãos. Nós, a Fraternidade Terceira, Fraternidade Quarta, Duque de Caxias e várias outras grandes aqui da cidade, são todas da COMAB, Confederação Maçônica do Brasil. São Grandes Orientes independentes, tá? O que aconteceu? Hoje, para te resumir a história, todos se dão bem, todos se visitam e todos são reconhecidos no mundo inteiro, inclusive as lojas da COMAB. Mas são três potências que trabalham com a mesma coisa, trabalham com os mesmos ideais, mas têm três poderes. Ainda hoje as grandes lojas é um sistema monárquico, ainda é, e o Grande Oriente sempre foi federativo e a COMAB é federativa. Existe poder executivo, legislativo e judiciário, da mesma forma que no Brasil. E tem eleições de 2 em 2 anos trocando esses poderes. Mais ou menos isso. Política, mas o cunho filosófico é o mesmo. Aprofundando a tua pergunta, existem 5 tipos de ritos. Eu vou perguntar isso aí agora. O rito é a liturgia, é o livrinho, é como é que tu conduz a cerimônia. Aqui eu posso falar para vocês, a gente costuma dizer qual é o segredo da maçonaria. O segredo da maçonaria é o mesmo segredo lá do Kung Fu Panda. Sabe o papiro, aquele que ele queria. Ele pega o pergaminho que não tem nada dentro. Aí quando abre o pergaminho não tem nada. É vazio. Não existe segredo da maçonaria. Nunca existiu. Isso a gente pode falar. Na verdade, é a estrada, é o caminho, é o teu estudo, é a tua formação filosófica, a tua formação de caráter, a tua formação humana. E, se é que existe algum segredo, são sinais, toques e palavras que a gente, a cada grau, aprende de sinais, toques e palavras diferentes dentro do curso da história. Idem para a ordem de Molay. Para os maçons poderem se reconhecer. Isso Esse também, dentro da ordem de Molay, é a mesma coisa, tá? Então isso a gente vai deixar em segredo para ninguém sair do podcast. Eu vou mostrar para vocês, o toque é esse. Espero que todo mundo tenha visto aí, pessoal. Não vamos repetir. Eu vou dar um sinal agora que esse sinal, quanto é que tá uma passagem de ônibus? Tá 4,75. Esse sinal e mais 4,75 tu pega um ônibus. É esse aqui. Sabe, esse toque aqui que eu vou dar pra vocês agora, esse toque mais R$5, tu toma uma Coca-Cola no posto. você sabe o que é o mais legal, cara? O povo brasileiro é muito curioso, né, cara? O caxiense, então, nem se fala, né? Todo mundo é curioso, cara. E o mais legal de tu ser um demolay ou um maçom é exatamente isso que o meu pai falou, cara. Não existem segredos além desses adendos que ele disse. O mais legal de tu ser demolay
o Bump descobriu que eu sou Demolei, nós estamos num rolê, meu, tu é Demolei, né? Sou. E o que vocês fazem lá? E eu olho pra ele e digo, eu não posso te falar, cara. Isso é o mais legal, porque daí a pessoa fica te olhando assim, cara, por que tu não pode me falar, velho? Eu não posso, velho. Ou o cara chega pra ti assim, ó, cara, tu é maçom? Aí tu olha pro cara e diz, não. Tá, mas por que tu disse não se tu é? É porque não é assim que se pergunta. Agora pegando o gancho da... secreta, né? Não é assim. Pegando o gancho desse lance de politicagem que o meu pai falou, tá? Existe sim muito jogo de política, cara. Assim como ele falou na maçonaria, infelizmente na Ordem Demolei também existe, tá? Na Ordem Demolei costumava ter duas potências. O Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil e o Supremo Conselho da Ordem Demolei da República Federativa. O SCODB e o SCOD-RFB. Eram as duas potências. O que aconteceu, cara? Existe a Demolei International, que é o que reconhece a Ordem Demolei mundial. E é o que vai me permitir sair daqui hoje no Brasil e ir para a Inglaterra e visitar um capítulo Demolei lá. Se a minha potência é reconhecida pela Demolei International, eu posso sair daqui hoje e ir lá no país que for visitar uma Ordem Demolei lá. E num capítulo qualquer lá. Por algum motivo de jogo de interesse, de jogo de política, hoje unificou os dois, tá? Mas isso é uma história muito complexa que se eu for contar aqui, meu Deus do céu, cara. Mas resumindo, treta de maçom que o primeiro a chegar no Brasil foi o SCOD, que é a potência do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil. Foi o primeiro a chegar no Brasil. E o RFB chegou depois e começou essa briga. Quem que é reconhecido, quem que não é. E o SCOD-RFB foi o primeiro a conseguir o reconhecimento da Demolei International. E a gente não conseguiu. E aí começou esses lances de tipo, ou vocês se unificam, ou todos os capítulos que fazem parte do SCODB vão acabar. Vão se tornar irregulares. E aí, cara, isso aí foi anos, eu e o pai acompanhando todas essas tretas aí. Hoje unificou, não existem mais duas potências de Ordem Demolei no Brasil, é uma só. Só para complementar o que o Pedro tá falando, na verdade existia só uma Ordem Demolei no mundo, abriu uma subsidiária no Brasil. Isso. Essa ordem única, subsidiária no Brasil, deu um racha político de vaidades. Isso. E os caras saíram e abriram uma segunda. Fundaram a outra. E aí eles abriram uma segunda, foram lá fora na Ordem Demolei Mundial e solicitaram reconhecimento. E ganharam o reconhecimento. E ficaram 15 anos brigando as duas potências pelo reconhecimento, uma tentando fazer a outra migrar. Não ser reconhecida. Isso. O que acaba ferindo, cara, na verdade, princípios ali. Exatamente. A vaidade, né? Aí invertendo o ditado, eu costumo usar assim, ó, vão-se os dedos e ficam os anéis. Eu inverto o ditado, né? Basta dar tempo ao tempo, trocar as gestões e deixar pessoas com boa vontade assumir que agora, esse ano de 2019, a gente conseguiu unificar. Mas isso aí foi complicado, viu, cara? Foram 15 anos. Foi complicado. Quantas cerimônias por semana ou quantas por mês? Como é que funciona? Certo. Uma cerimônia por semana na Ordem Demolei. Todos os sábados, isso é padrão mundial, tá? Às vezes tem alguns capítulos que costumam mudar, mas todos os sábados, das 14 às 16 horas. A maçonaria, a gente tem cada um tem a sua loja base, aonde tu trabalha nos graus básicos que eu falei, que é grau 1, 2 e 3, e reúne uma vez por semana. No meu caso, a gente se reúne todas as terças. Lá na Fraternidade Quarta, eles se reúnem todas as quartas, né? Aí entra a faculdade, entram os graus filosóficos, que são os graus de estudo. Aí são outros dias da semana. Então, no momento que tu começa a estudar graus superiores, no meu caso, terça-feira eu vou na minha loja base. E o grau que eu estou estudando agora é na quarta, num outro templo, numa outra loja. Eu tenho que daí ir naquela loja na quarta-feira e vou confraternizar com irmãos de todas as outras lojas reunidas, é uma faculdade, naquele dia para estudar aquele grau. A questão do grau filosófico é um dia por mês apenas, não é toda semana. Isso. Não são 4 cerimônias por mês, é uma cerimônia por mês, né? Aí se encontram todos. Eu tenho cargo em 2 graus, 2 lojas
de estudo. Então eu acabo indo 3 vezes por semana na maçonaria. Uma para estudar o grau... Na verdade eu não estou nem estudando mais, eu vou lá para cumprir meu cargo. O pai já pegou o 33. Eu vou lá cumprir meu cargo. Na verdade meu cargo é um cargo delicioso. No estudo que eu sou o mestre de harmonia. Eu sou o cara que faz a harmonia da sessão. As músicas. Nos graus filosóficos. Isso acontece também na Ordem de Molay com a cavalaria. Uma reunião por mês, tu também vai se encontrar com todos. Hoje em Caxias do Sul nós contamos apenas com... Em Caxias do Sul 3 capítulos. Mas aí nós temos mais um em Farroupilha. E são esses só, aqui em Caxias são 4 só, né, pai? Hoje são 5 capítulos na Serra. Na Serra são 5. Né? E a cavalaria, que é o estudo dos graus filosóficos, junta todos 5. Uma vez por mês. Sábado de manhã. Sábado de manhã, no caso daí, porque daí de tarde tem a sessão de Molay, né? E deixa eu já engatar uma pergunta que pode parecer muito besta, mas eu acho que é interessante. Por que se chama loja? Loja é uma coisa bem, não é besteira não, é uma coisa bem simples e uma pergunta bem boa. Loja era onde os pedreiros, não é loja de vender coisinhas. A loja era onde os pedreiros guardavam as suas ferramentas e afiavam as suas ferramentas para o trabalho. Hoje, tu vê uma obra ali, tá construindo, a primeira coisa que o pedreiro faz, ele constrói aquele barraquinho do lado. E ali ele guarda as enxadas, guarda as ferramentas, não sei o que, afia. Então a loja é o local onde os pedreiros na época afiavam as suas ferramentas, guardavam as suas ferramentas e muitas vezes dormiam. Se reuniam para o almoço, se reuniam para dar aquela descansadinha. Esta é a loja. Então a loja é o local onde nós, pedreiros, nos reunimos para afiar as nossas ferramentas. Que hoje tu pode fazer uma analogia ao estudo, tu tá afiando o teu cérebro na loja, é isso? Exatamente isso. Por isso que é loja. Aí vem uma outra pergunta relacionada àquela imagem da estátua. Do homem formando com o martelo, se lapidando, né? Justamente porque tu é um pedreiro e a tua função é talhar a pedra para edificar. Para dar bruta. E na verdade tu tá lá dentro afiando as ferramentas para talhar a tua pedra. Na verdade tu tá tentando te aperfeiçoar. Então aquela imagem lá que vocês falam é o pedreiro se polindo, talhando a sua própria pedra. Inclusive, a gente vai deixar uma foto dessa estátua que tem lá na frente da Fraternidade 4 para vocês entenderem do que nós estamos falando. Todas as lojas têm essa estátua? Não. É uma alegoria muito bonita, mas é opção de cada um. Ela não faz parte do... Não. Acho que a gente está entrando numa questão mais interna da loja maçônica. O que compõe a vestimenta maçônica? Qual que é a paramenta maçônica? Na verdade, o principal paramento maçônico, oficial mesmo, quase que o único, é o avental. O avental é sinônimo de trabalho. Você tem aventais de cores distintas para identificar alguma função diferente que tu possa ter, algum grau diferente que tu possa ter. Mas o avental é sinônimo de trabalho. Tu não entra numa loja maçônica para trabalhar, quando tá oficialmente trabalhando, sem avental. Dependendo do rito, tem uma luva branca, tem um chapéu, tem um colar. Hoje na loja maçônica são 18 cargos, na Ordem de Molay são 23. 23 cargos. E cada cargo tem uma joia do seu cargo. Se nós somos lá numa cerimônia em 60, 18 caras vão ter um colar, que é o cargo, porque é os caras que estão administrando e conduzindo o trabalho. Avental e colar. Algumas lojas usam avental, colar e chapéu, outras avental, colar e luva branca e chapéu, mas o que de fato é oficioso mesmo é o avental. E na Ordem de Molay? Na Ordem de Molay, o traje principal é o terno alvinegro. Calça preta, paletó preto, camisa branca, gravata preta, sapatinho preto. Por quê? Lá dentro somos todos iguais, independente dos cargos. E utilizamos uma capa, os oficiais apenas utilizam capa, né? Os 23 oficiais utilizam uma capa, cada capa denominado seu cargo, e os colares assim como a joia do grau. A joia do grau, né? Já que o Pedro falou ali do traje alvinegro, o traje alvinegro, da mesma forma que o pavimento mosaico, é simplesmente para ilustrar realmente
que todos somos iguais, que tem que viver em união, não existe diferenciação, sabe? O preto e o branco é o contraste, no caso, né? Então ali tem o mesmo número de quadrinhos pretos, o mesmo número de quadrinhos brancos, um ao lado do outro, para provar que todos somos iguais, entendeu? Inclusive isso que o pai falou me fez lembrar. Ele falou no início que maçonaria não configura a religião, da mesma forma a Ordem de Molay, certo? Por exemplo, eu estou lá na cerimônia, eu sou católico, o Bump é budista e o Sartor é evangélico. Ele pode chegar para o mestre conselheiro e pedir, olha, hoje poderíamos ter ali, no lugar da Bíblia Sagrada, o livro da minha religião? Pode. Se a gente tiver lá, a gente pode substituir a Bíblia Sagrada por outro livro de outra religião. O senhor falou que o pavimento dela é um xadrez preto e branco, para mostrar que não existe diferença. E daí eu encontrei algumas curiosidades, eu vou perguntar, e o senhor disse se é isso. A loja tradicional ela é retangular, o formato dela é retangular, e o mais comprido é sentido oeste-leste, correto? Correto. A gente trabalha com pontos cardeais, Oriente e Ocidente. Então o Oriente é onde nasce o Sol, o Ocidente é onde o Sol termina o dia. No Oriente fica o líder da loja, que é o venerável mestre. No Ocidente tem um outro cargo e no Sul tem um outro cargo, que forma o triângulo. São os 3 principais cargos da loja. E um templo maçônico tem que ser construído assim. O Oriente tem que estar voltado para o leste. Não sei se Sotile e Pedro vocês já entraram num templo. Não. Nunca. Nunca? Então, assim, ó, aproveitando essa deixa do Bump, é muito fácil tu conhecer a Ordem de Molay e comprovar por A mais B que realmente não existem segredos, porque nós possuímos cerimônias públicas. 2 cerimônias públicas por ano. Cerimônia de Dia das Mães, cerimônia de Dia dos Pais, onde qualquer um pode ir lá e assistir, conhecer o templo e ver o funcionamento da nossa cerimônia. Obviamente, como o pai comentou antes, não vamos apresentar sinais e falas que a gente utiliza numa cerimônia fechada. Ela é informal. É uma cerimônia informal. Sessões brancas que chamam? Exatamente. Sessões brancas. O Bump, tu que tá ajudando lá a Marmita Solidária. Sim. Tu percebe que a edificação do prédio da Fraternidade Quarta é uma. A rua na frente, etc, etc. Aí quando tu entra lá dentro, a parte do templo tá toda atravessada lá dentro. É dentro, sim, é sério. Tu entra Sim, lá, tu ela vai no segue outro canto, sim, né? Os cardeais. E cara, dentro, nossa, a fraternidade é maravilhoso. É maravilhoso. A da Duque também eu já fui. Já foi na terceira? Não, nunca. Eu fui na Duque e na Fraternidade 4. Cara, assim, ó, tu entra, é como se tu estivesse entrando em outro universo, assim. É uma outra dimensão quando tu passa aquela porta. É outra dimensão. Quando tu adentra num templo maçônico, a gente considera que tu tá entrando num outro mundo. É, de fato, toda alegoria é de um mundo, né? Sim. Eu vou deixar as fotos também no nosso Insta da Fraternidade 4, do interior da loja, para vocês verem a magnitude do negócio. Quero deixar claro aí para o pessoal que tá ouvindo que eu sou um cara católico, apostólico, romano, eu sou batizado, eu sou crismado, eu sou músico, aprendi a tocar violão na igreja, tenho toda a minha formação religiosa até hoje. Por acaso, ontem eu fui a pé a Caravaggio. Ontem eu levantei 8 horas da manhã, 8h30, botei meu tênis, meu abrigo e fui. Sozinho no mato. Me conectar com a natureza, pensar um pouco na vida. Sou devoto de Nossa Senhora. Mas a minha formação, como maçonaria não é uma religião, a minha formação grande mesmo é maçônica. Porque a maçonaria trabalha muito o teu espírito, trabalha muito a tua alma, a tua religiosidade, voltada para as coisas terrenas. A maçonaria não te ensina, que nem, por exemplo, o cara é só religioso. Ele muitas vezes é egoísta. Ele muitas vezes é ganancioso. E ele acha que domingo ele vai na igreja. Eu vou na igreja domingo, eu sou o carola do padre lá, tô sempre ajudando, entendeu? O cara acha que vai domingo na igreja e vai ser redimido dos pecados. Na segunda volta a fazer de novo, tudo de novo. Enquanto que a religião trabalha com a tua fé e te prepara para uma vida depois, que é o que a maioria das religiões trabalha, que tu tem que te preparar para a vida além, a maçonaria trabalha para a tua vida aqui e agora. Tu tem que fazer o que está acontecendo aqui e agora. Depois que tu morrer, se tu merecer um lugar melhor,
tu mereceu. Tenho certeza que a maçonaria está presente em tudo. Em tudo e as pessoas nem fazem ideia. A gente tá na igreja, né? Padres, a gente tá na polícia, a gente tá na administração municipal, estadual, federal. Na presidência. Na Vice-presidência. Foi forte e influente em todas as guerras, foi fortemente influente em nascimento de várias nações, inclusive o Brasil, né? Marechal Deodoro da Fonseca, Dom Pedro I, José Bonifácio. As guerras aqui, Guerra dos Farrapos, tanto lado A quanto lado B, Duque de Caxias. Winston Churchill. Winston Churchill, o cara é uma lenda. O Walt Disney é Demolay, cara. O criador da Walt Disney World, ele é Demolay, inclusive... Ele não chegou a ser maçom? Maçom não, ele não foi. Não foi? Ele Não. foi Demolay e, inclusive, muita gente não sabe, mas o Mickey Mouse é Demolay iniciado em sessão oficial iniciática, cara. Tá brincando. Ah, que massa. Teve uma sessão que o Walt Disney chegou na sessão e falou: hoje eu trouxe aqui pra vocês um amigo meu, um cara que eu confio muito e eu tenho certeza que ele vai trazer alegria pra muita gente, pra muitas crianças, vai fazer um bem danado pra humanidade. Tá, quem que é? É esse cara aqui, puxou o desenho do Mickey Mouse e falou: eu quero iniciar esse cara na Ordem Demolay. E eles fizeram a iniciação do Mickey Mouse naquela cerimônia. Até uma outra curiosidade, já que vocês falaram tantos nomes de pessoas conhecidas, eu vou trazer um Buzz Aldrin. O segundo homem que pisou na Lua, inclusive ele levou a bandeira da loja pra Lua. Pedro Esmanioto é Demolay, cara. O famoso Alcemar do Pretinho Básico. Ele é Illuminati! Ele é Demolay. Me deixa Ele é Demolay. as entrelinhas pra quem consegue entender. Não sei se vocês lembram do Flávio, aquele ruivinho que participou do Big Brother. Demolay do capítulo Caxias do Sul. Não, que era o Caxiense. Eu lembro Isso. desse cara. Ele é Eu lembro Demolay desse cara. do nosso capítulo. Agora vocês imaginam no decorrer dessa história toda, aonde o poder estava na mão do clero, o poder estava na mão da Igreja Católica, o poder estava lá na mão do Papa, né? Na mão do Papa, o poder estava lá na mão do Júlio César, o poder estava na mão dos reis e do clero. E de repente pessoas da sociedade começaram a ter influência e poder. A única chance que o medo de perda de poder tinha para combater era a difamação. Até hoje, aliás, é assim, né? Tu quer tentar alguma coisa contra uma pessoa, difama ela. E a maçonaria usou, foi perseguida, hoje não é mais perseguida, passou gerações praticando o bem, passou gerações sendo perseguida, por momentos teve que parar com seus trabalhos de tanta perseguição, voltou de novo aqui em Caxias do Sul, a loja Fraternidade Terceira teve que parar 2 vezes. A loja Fraternidade Terceira vai fazer 90 anos agora no mês de novembro, então ela parou na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Sim. Né? Parou por perseguição, parou por causa de guerra. E aí, essas perseguições não cessavam por causa do medo de perda de poder. Até hoje, a maçonaria tem muito poder, mas não é a maçonaria que tem muito poder. A maçonaria não faz caridade. A maçonaria não faz benemerência. Quem faz são os maçons. O Rotary, o Lions, por exemplo, que são entidades que ajudam na sociedade, a entidade faz benemerência, mas ela faz e faz questão de dizer que fez. A maçonaria não faz. A maçonaria ensina o seu iniciado que ele tem que fazer benemerência. Quem está fazendo as marmitas solidárias não é a Fraternidade Quarta, são os irmãos. Perguntar, a Fraternidade Quarta está fazendo cento e quantas marmitas por dia? Nossa, tem dias que vai até 300, 400, dependendo. Por dia, marmitas. Está dando na cidade inteira, ninguém fica sabendo. Isso tinha que estar, se fosse uma questão Política, tinha que estar estampado Inclusive, na primeira pai, capa do pioneiro. Inclusive, pros guris ficarem sabendo, temos um evento maravilhoso, cara, que acontece uma vez por ano e praticamente ninguém sabe, que é o Mestres de Banquete, que é um evento onde os maçons e os demolês trabalham em conjunto. São 27 cozinhas, cara. É montado lá nos pavilhões da Festa da Uva. 27 cozinhas
Tu vai lá com a tua esposa, compra o ingresso pra ti, o ingresso pra ela. É open a noite inteira, das 27 cozinhas e bebida à vontade. Os demolês trabalham no bar, servindo as mesas, e os maçons na cozinha. Cada loja tem a sua cozinha e cada loja tem seu mestre de banquete que vão conduzir a janta. 100% do lucro é doado para instituições. Não, não é 100% do lucro, é 100% do faturamento. Porque o dono do local onde é feito o mestre de banquete é nosso irmão lá da Fraternidade Quarta, nosso amigo querido Skill. Essas 27 cozinhas, cada loja banca a sua cozinha. Banca, não pede dinheiro para ninguém. E aí quem banca é a Fraternidade Terceira que banca a cozinha da Fraternidade Terceira? Não. É os irmãos da Fraternidade Terceira. É o Jaimar, é o fulano, é o ciclano que pegam o dinheirinho do bolso, vão lá, cozinham, compram as coisas, tudo. Vendem os ingressos e as entidades têm que entrar com projetos para captar o dinheiro. E aí muitas entidades se inscrevem, nem todas ganham, mas o dinheiro é rateado. No ano de 2019, foi arrecadado mais de 300 mil reais com esse evento. Mais de 300 mil reais, tá? E foi quase uma centena de entidades atendidas. Mas se for pegar a Associação Criança Feliz, se for pegar Anjos Voluntários, que o Pedro Inclusive, está trabalhando. tu comentou da Casa Lar, eu trabalho em uma. Se for pegar uma Casa Lar como educador social. O Portal da Luz, São Francisco também. Portal da Luz, são tudo entidades, se não 100% mantidas, boa parte delas mantidas não pela maçonaria, pelos maçons. Cada loja define qual o rito que segue? Sim. Na verdade, nós prestamos obediência ao Grande Oriente do Rio Grande do Sul, da Comab, tá? Aqui no Rio Grande do Sul. O Grande Oriente do Rio Grande do Sul, Comab, trabalha com o rito escocês antigo e aceito. Então, todas as lojas que são jurisdicionadas pela Comab, Gorges, Grande Oriente do Rio Grande do Sul, trabalham com o rito escocês antigo e aceito. É um dos ritos mais usados por nós aqui no Rio Grande do Sul. Tá. Aí vocês falaram, e é de conhecimento de todos, que são 33 graus. Eu li, eu não sei se procede, mas para tu passar do 32 para o 33, é exigido um serviço excepcional, entre aspas, para tu fazer essa evolução, essa elevação de grau? Não. Não. É apenas estudo. Apenas estudo. Perfeito. Não foi aí que teu pai matou teus irmãos? Não, ele teve que matar pra entrar. Certo. Não, excepcional, né, cara? Na verdade, tu presta prova em todos eles, né? Tem que apresentar trabalho de grau a grau. É isso que eu ia perguntar. A questão do estudo. História ou envolve dos mais variados assuntos? História. Basicamente história. O cara que gosta de história, o cara vai querer aprender, sabe? Só que tu tira muitos ensinamentos, sabe? Se tu for ler um livro do Gandhi, se tu for ler um livro do Buda, tu vai sempre tirar ensinamentos daquilo. E tu não para na metade, tu vai até o fim. Sim. Opa, gurizada, assiste o Harry Potter, a Pedra Filosofal. E simplesmente tu não quer mais saber a história, para no meio e tu não vai mais querer saber do que aconteceu. Cara, tu vai ver o segundo. Cara, antes E aí tu vai ver o terceiro. Ou tu vai pegar uma série bem bacana pra ver, né? E aí tu assiste o primeiro capítulo, assiste o segundo capítulo e o troço tá muito bacana e tu, não me interessa mais o que vai acontecer, não quero mais. Eu vou puxar o gancho, você falou em série, tem a série Templários do Netflix. Eu ia comentar. Que conta justamente um pouco diferente, talvez o que foi, mas... O Nightfall, aquele? O Nightfall. Eu assisti ele todo. Ele conta realmente o fim a descida, quando começa justamente o Filipe Belo... É bem legal, mas o fim é ficção. É ficção, né? Foi ficção. Puxando pra história, que a gente comentou, eu gosto bastante. É dito que a Ordem dos Cavaleiros Templários, ela foi expulsa da França, foi confiscada as riquezas, e Portugal, a coroa portuguesa, acabou abraçando a ordem e mudou o nome. Sim. Pra Ordem de Cristo. De Cristo. Que virou a cruz... mudou um pouco o símbolo da cruz templária, mudou pra cruz onde tem a primeira... E até hoje existe ainda, né? E depois virou o escudo do Vasco da Gama. Isso, é parecida, né? Mas o que
foi o que eu vi, o que eu sei é que Pedro Álvares Cabral era grão-mestre dessa ordem. É verídico, talvez? Não sei. Não sei. Mas os Cavaleiros Templários, eles eram originários antes dos... Eu não me lembro o nome agora dos cavaleiros, que eles eram apenas médicos. Era uma ordem médica. Tanto que até hoje chamam de Cruz Vermelha mundialmente, né? Era uma ordem médica. Eles eram fronte de batalha para atender enfermos. Por isso que é o sinal de médico, de batalha e a Cruz Vermelha é a Cruz Vermelha. E aí dali se originaram os Cavaleiros Templários, porque eles foram obrigados a aprender a lutar e se defender. Justamente. E aí se tornaram monges lutadores, né? Para garantir a segurança dos peregrinos. Exatamente. Gozavam de um prestígio enorme com o povo, mais do que o próprio rei e mais do que o próprio bispo. Uhum. Eles eram adorados pelo povo. Por isso que foram difamados, porque Sim. a coroa devia para os templários. A coroa estava quebrando, o reino da França estava quebrando. Né? A gente tem que botar o pessoal Os na ideia de que o cavaleiro ele não era um cara rico. O cavaleiro ele é um cara humilde e pobre. Quem era rico, mais ou menos, que tinha uma grande fortuna ali, era o senhor feudal. E ele pagava o tributo para a igreja e a igreja usava a mão de obra do cavaleiro templário como segurança do peregrino. Então era uma garantia de que o cara que estava botando dinheiro para a igreja, para enriquecer, ia ter a segurança e ia ter o caminho de volta. Muitos deles não voltavam e ficava justamente a riqueza com a ordem, né? Foi daí que se originou a grande riqueza da ordem, né? De pessoas que acabaram não voltando. Exatamente. Aproveitando esse gancho do Sartor aí, das curiosidades de séries, enfim. Os Simpsons tem um episódio que fala mais ou menos de maçonaria. Eles utilizam outro nome, mas... E se vocês pararem para reparar, como eu comentei antes, o Walt Disney ele é do Molay. Vocês já pararam para se perguntar o porquê que é o tio Patinhas? Porque nós, Demolays, chamamos os maçons de tios maçons. Inclusive o Guinho, o Zezinho e o Luizinho chamam ele de tio Patinhas, e o Pato Donald também chama ele de tio Patinhas. Entra justamente naquela história toda que a gente contou, que o Frank Sherman Land abraçou todo mundo. Inclusive, se vocês assistirem em inglês, nos Estados Unidos eles não chamam de tio, eles chamam de daddy. Tio é um termo que nós adotamos aqui no Brasil, né? Então, se tu assistir em inglês, ele não usa uncle, ele usa um outro termo, não lembro certo se é daddy, mas... Não, é que assim, ó, deixa eu te falar. Suposição, mas tem realidade. Eles chamavam Frank Sherman Land de dad, porque eles tratavam o Frank Sherman Land como pai. Sim. Como ele era maçom e nós maçons nos intitulamos irmãos. Qualquer irmão de Frank Sherman Land para eles era tio. Então até hoje os Demolays chamam os maçons de tio. De tios. Por causa do grande pai, Frank Sherman Land. E a questão do tio Patinhas não é nem o tio Patinhas. Todos aqueles personagens, ninguém é filho de ninguém. Isso. É tudo sobrinho. Tudo sobrinho. O Guinho, Zezinho, Luizinho, Verdade. Pateta, da Patinha lá, como é que é o nome dela? Margarida. Os próprios Metralhinha. São tudo sobrinhos. É tudo sobrinho. Não tem ninguém é pai de ninguém. Né? Aí é os segredos da ordem. Isso aí. Esses são os segredos. Esses aí. Olha aí o segredo. Ó. Não, eu só queria voltar na questão lá da loja, que o senhor falou da cadeira do mestre venerável, e ela fica elevada do pavimento. Sim. 3 degraus. Uhum. É uma referência a Jacó, que ele sonhava com uma escada que rumava ao céu, Starway to Heaven? né? E convencionou-se que ela tinha 7 degraus, mas a maçonaria preferiu manter 3, que representam fé, esperança e caridade. Procede? Procede. Uhum. Qual que é a função da simbologia na maçonaria? Qual que é a importância? Cara, a simbologia desde sempre foi tudo, né, cara? A simbologia é uma coisa que a gente segue de uma certa forma para te orientar, né? Então, a maçonaria, desde o tempo do rei Salomão, desde o tempo do templo de rei Salomão,
sempre teve muita simbologia, posição de portas, posição de colunas. É uma coisa praticamente filosófica. Pontos cardeais. Cada adorno dentro a simbologia serve para te dar algum significado na vida. Sempre. Você pega lá... Tem coisas que eu não posso falar também demais, né? Um exemplo clássico são símbolos religiosos, a cruz. Exato. Sim, nesse sentido. A cruz te remete ao sacrifício, à crucificação de Jesus. Tu entra dentro da loja, tem as colunas, cada coluna te remete a um estudo, uma simbologia. Tem uma corda com 82 nós pendurada lá no telhado. Para quê? Qual é a simbologia daquela corda? São ensinamentos. E a melhor maneira que tu tem de aprender ensinamentos e de perpetuar ensinamentos, né, é através de simbologias, né? Tem como tu dizer pra gente que, com certeza, o símbolo mais famoso da maçonaria, o esquadro e o compasso, ele tá por tudo. Tem como tu explicar pra gente o que é o esquadro e o compasso? Em primeiro lugar, são duas ferramentas de trabalho do pedreiro. O pedreiro, para ele fazer qualquer trabalho, ele tem que medir, ele tem que traçar. Na parte mais da engenharia da coisa. Na simbologia maçônica, significa matéria e espírito. O esquadro, que é uma coisa fixa, significa a matéria. E o compasso significa que se move, significa o espírito. Então, é o espírito controlando a matéria. Tem várias maneiras de tu posicionar, inclusive, o esquadro em cima do compasso. Perdão, o compasso em cima do esquadro. Mas sempre o compasso em cima do esquadro. Por isso que o esquadro ele aponta para baixo e o compasso para cima. Seria uma alegoria entre o céu e o espírito e o mundo terreno. Sim. E aí ele tem uma posição dentro da loja também. Tudo dentro do simbolismo, né? Perfeito. Mas é o espírito acima da matéria. E o G entre os dois é de God ou de grande mestre? De Grêmio. Não. O Grêmio não é nada para nós. Existem vários estudos a respeito do G e todos eles são aceitos, tá? Pode ser aceito como God, mas acontece que Deus não é só God, a maçonaria é universal, tá? O mais aceito e o mais verdadeiro é geometria. Vamos falar um pouquinho agora de uma questão. A gente sabe que existem os bodes do asfalto, que é o motoclube, existem os bodes do tatame, que é a galera do jiu-jitsu, enfim. O que o bode simboliza para a maçonaria? Essa questão do bode, cara, também é uma coisa que serve para a ordem de Molay, serve para a maçonaria. Houve toda a difamação, houve toda aquela questão de adoradores do diabo, disso e de aquilo, e o que a maçonaria fez com isso? Deixou falarem, deixou acontecer, para dar respeito e medo. Porque se tu for desmistificar, cai na vala comum. Então a ignorância é o ópio do povo, né, cara? Então deixa essa nuvem de ignorância permanecer e a gente consegue fazer de uma certa forma os nossos trabalhos ainda sem holofotes. Porque senão a política vem muito. Então o pessoal ainda tem medo, tá? E o bode é um bicho feio, né? O bode é um bicho que parece o diabo com aquelas guampas e tal, né? Então, a primeira imagem que vem do bode é que o maçom adora o demônio. Tem muita gente, nossa, descobre que tu vai entrar pra maçonaria e acha que tu tá vendendo tua alma pro diabo. Hoje já mudou um pouco, mas a ideia é deixa que pense. A ideia é botar medo, né? Deixa que pense, que eu faço assim, tu sai correndo, entendeu? Na verdade, o que chamam de bode expiatório é uma das vertentes. O que chamam de bode expiatório é a mesma coisa que o boi de piranha. É o cara que botam para levar as culpas, botam para tirar a atenção pro lado de cá. Bode expiatório. Mas por que chamavam de bode expiatório? Porque nos tempos longínquos lá na Judéia e tal, desde lá da época de Salomão, existia uma cultura de tu espiar os teus pecados. Existia essa cultura de tu espiar os teus pecados, mas ainda não existia na igreja católica a confissão, ainda não existia. E aí os caras se enchiam de pecados e eles pegavam e iam lá. E tinha muito bode, né? Era bode por tudo, é que nem aqui cachorro. Tinha bode. Eles iam lá e contavam no ouvido do bode os seus pecados. E eles se sentiam aliviados dos seus pecados.
porque espiavam os seus pecados pro bode. E o bode não conta pra ninguém, né? Exatamente, olha, é uma bobagem, mas o bode morria com o segredo. O cara ficava esvaziado e o bode morria com o segredo. Aí diz até que depois disso o apóstolo Paulo, que inventou para a igreja a questão da confissão, ele meio que puxou essa questão de confissão para padres, né? Através dessa questão do bode expiatório. E aí contam essa história que o bode sabe guardar segredo. Então o maçom era o bode. Contam a história que os maçons eram muito perseguidos e eles se reuniam em lugares diferentes. E a maneira que eles achavam para se reunir, eles amarravam um bode na porta do lugar. E aí eles se encontravam lá, já sabiam que era lá o negócio. Existe uma coisa que também o maçom não quis desmistificar, que é a questão da figura do tal do Baphomet, que é um homem com cara de bode, que o Felipe Belo lá e o Clemente V inventaram que os templários adoravam o diabo, e foi uma maneira deles começarem essa inquisição. E a maçonaria não fez muita questão de desmistificar aquele troço, mas hoje, se tu for pesquisar, tu vê que era tudo política, Difamação, né? difamação. Fake news. E eles fizeram questão. O termo atual, né? E o bode sobreviveu até os dias de hoje como imagem assemelhada ao maçom. E a gente aproveita isso aí para deixar um pouco de respeito, um pouco de medo. Inclusive, durante a Segunda Guerra, um dado que eu peguei aqui que me deixou abismado, cerca de 80 a 200 mil maçons foram perseguidos e mortos durante a Segunda Guerra. É justamente pela centralização de poder, né? Claro. O senhor falou bastante sobre os irmãos que mantêm tudo, que fazem as caridades, não é a loja, são os irmãos. Eu queria saber, se possível, se pode se falar ou não, essa questão do financeiro, o ritual de iniciação, essa mensalidade, se é um valor único, como é que funciona, se é que dá para se falar? Toda sociedade organizada tem uma administração, né? A gente responde a um governo estadual, esse governo estadual responde a um governo federal, um passa dinheiro para o outro, e todas as lojas têm que fazer uma captação e mandar para o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Essa captação é a nossa mensalidade, nós pagamos, cada loja determina a sua mensalidade de acordo com o número de obreiros, que a gente chama obreiros, os irmãos, né? Ou as intenções, se está construindo, se está querendo fazer um caixa, cada loja determina a sua mensalidade, mas a parcela de captação é a mesma para todos. Tu faz parte lá do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, a parcela é a mesma para todos, tem que captar cada irmão. Aqui em Caxias do Sul vai de 150 a 250 reais por mês cada irmão tem que pagar, cada irmão, tá? Isso depois que tu já fez os 3 graus básicos e tu não quer estudar, tu fica 10, 20 anos lá pagando 150 a 250 reais por mês, mas a tua iniciação tem um valor de captação mais o valor que tem que deixar na loja. A loja determina quanto vai custar e isso está, em média, em Caxias, de 2.500 a 5.000 para entrar. Cumprido um tempo X, tu vai para o grau 2, paga de novo para entrar no grau 2. Cumprido um tempo, tu vai para o grau 3, tu paga de novo para ir para o grau 3. Valores menores, mas não baixa de 2.000. Então, cada grau que tu sobe, até a mensalidade não varia, mas a iniciação tem um valor do básico. 3 para o 4 tu vai pagar e assim sucessivamente. Então, no final de 3 anos, no máximo 4 anos, tu deixou um carro zero. Mais ou menos isso. Aí como é que vai botar um guri de 21 anos lá? Eu entrei com 28, fazendo um filho atrás do outro, viajando, trabalhando que nem um louco. Me endividei na maçonaria, tive que fazer um carnê depois para pagar, para não desistir. Porque a maioria dos jovens desiste, porque não tem condições. Manter, né? Entendeu? Aí os caras acham que tu vai ficar rico. Tu fica rico de espírito. Por que o senhor acha que tem tanta... Isso é um dado que eu peguei de um canal, Fatos Maçônicos, não sei se vocês acompanham, que ele é um canal do Luiz Miller, e ele fala que muita gente fica estagnada quando chega no mestre. Eles não buscam os graus filosóficos, eles ficam estagnados ali 20 anos. Por que o senhor acha que eles
ficam estagnados quando chegam em mestre maçom? Primeiro, sim, com certeza eu digo isso, porque não gosta de estudar. Porque se gostasse, ia. Pode ser por condições financeiras, tá? Eu cheguei ao grau 33 depois de 10 anos parado de estudar. Eu cheguei até o grau 3 e eu não tinha condições financeiras de continuar estudando. Pedi o meu kit placé nos graus filosóficos, até endireitar um pouco a minha vida. Fiquei 10 anos adormecido no grau filosófico, mas frequentando a minha loja base, grau 1, 2, 3, pagando a minha mensalidadezinha, grau 1, 2, 3, e parei. Até que chegou um dia eu digo, não, pera aí um pouquinho, agora eu vou continuar. Mesma coisa eu fiz com a faculdade, eu fui me formar na faculdade com 50 anos. Eu parei e depois voltei. Mas o cara tem que gostar de estudar, tem que ter condições financeiras, senão o cara não consegue. São as duas principais motivos. E o terceiro, muitas vezes, o cara chega à conclusão que o que ele queria conquistar, ele já conquistou. O que ele queria mesmo era estar integrado. Às vezes, erroneamente, é o status. Tu já adquiriu o status, eu sou maçom. É o cara que é advogado e tem lá a carteirinha da OAB e nunca mais abriu um livro para ler, nunca mais quis se atualizar, nunca mais fez nada. A questão da vestimenta do avental, ele é da loja, ele é do irmão, ele é pago pelo irmão, e ele é da loja ou ele é do irmão? Como é que funciona isso? Não, tu paga e é teu, tu leva embora. Mas as joias e o resto é da loja. Não, as joias tu não paga, é da loja. Quando tu entrega o cargo, tu devolve a joia. Legal. O senhor comentou que ficou um tempo adormecido. Como que funciona para te deixar de ser maçom, o adormecido? Como que funciona essas etapas? Depois que tu é iniciado, tu vê a luz para esse novo mundo. Tem uma simbologia muito grande nisso tudo, é bem legal, sabe? Tu vira um maçom, aí tu vai seguir a tua carreira maçônica ativamente, ou tu resolve dar um tempo, parar, porque tu tem outros objetivos que estavam te impedindo de seguir aquela carreira. Tu solicita por escrito o teu adormecimento, teu kit placé, tu continua sendo um irmão bom, querido por todos, tá adormecido, não pode ir lá frequentar a loja, é regra. O dia, 1 ano, 2, 10 depois, se tu quiser voltar, tu pede o reingresso. Os caras vão te fazer uma pesquisa de novo na tua vida, não simplesmente volta. Não tem custo de reingresso, mas paga a tua mensalidade do mês e volta. É assim. Ou tu pode ser afastado por conduta ou metais, que a gente chama. Tu atrasou, não pagou mais. Os caras te chamam, vem cá, cara, vamos compor aqui. Tá irregular, tu te torna irregular. Como em qualquer outra sociedade. Inadimplente? Tu é inadimplente, tu é irregular. Tu pode te tornar irregular por presença ou falta de pagamento. É as duas maneiras que tu pode te tornar irregular, tá? A terceira é má conduta. Tu pode ser suspenso e tu pode ser expulso. Pode ser desligado da ordem. Ninguém vai lá te matar, mas tu não... tu é desligado da ordem, a tua conduta não condiz mais, mas a questão de expulsão é por má conduta. Questão de metais ou questão de presença, tá cheio de irmão nosso que deixou de frequentar porque se atrapalhou financeiramente ou não teve mais tempo, continua sendo amigo de todo mundo e ele é um maçom e continua sendo um maçom irregular, tá fora da ordem. Até nessas épocas de crise recente que a gente passou, pode ter acontecido isso, né? Sim, acontece. Várias pessoas terem adormecido questão financeira. Até a questão que a gente estava comentando também, que, por exemplo, muita gente fala, tu só é maçom, só deixa de ser maçom quando tu morre. O mesmo vale para os escoteiros, que a partir do momento que tu faz a promessa e tu fala uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Eu tô fora dos escoteiros faz muitos anos, mas eu só vou deixar de ser escoteiro quando eu morrer. Eu fiz uma promessa. Entendeu? Eu acho que a maçonaria deve ter essa mesma... Igual a ordem demolei é a mesma coisa. É? Uma vez demolei, sempre demolei. Então, pra quem acha que os caras vão atrás pra te matar, agora tá explicado, né? Espero que a gente tenha explicado por que só deixa de ser maçom morto. Como conciliar família, trabalho e a maçonaria? É difícil.
É difícil. E assim, muitas vezes, que é o meu caso, tu tem duas profissões. Eu trabalho o dia inteiro e trabalho de noite, porque eu sou músico, né? Chega uma hora que a maçonaria, tu começa a te dedicar, ela começa a te absorver. Então, a gente fala tanto na Ordem de Molay quanto na maçonaria. A prioridade é a tua família e o teu trabalho. Enquanto a tua família e o teu trabalho, para a Ordem de Molay, que a gurizada ainda está estudando, a prioridade é a tua família, o teu trabalho, os teus estudos e a Ordem de Molay. Tu tem que dar um jeito de conciliar. É contigo. Tá? Com a gente, a tua prioridade é a tua família, o teu trabalho e a maçonaria. Se tu acha que não tá dando o fardo, tu pega mais leve, tu desiste. Por isso que é só uma vez por semana. A minha vida como um demolei ativo, ela foi muito curta, porque eu entrei já muito tarde na Ordem de Molay. Eu ingressei na Ordem de Molay, eu já tinha 19 anos, então eu teria tecnicamente 3 anos ali para 2 anos para, né, enfim, porque eu entrei no final de 2012, entrei no segundo semestre, tinha 18 anos. E eu fiquei 1 ano afastado porque eu consegui emprego numa loja do shopping que ia me tomar os sábados à tarde, né? E eu nunca me esqueço na cerimônia em que eu recebi o meu cargo na cerimônia. Nós temos um momento de circulação de palavras. Enquanto tá rolando a cerimônia, ninguém fala. Só as pessoas que têm cargo e que têm o ritual com as suas falas designadas. Chega um momento que o mestre conselheiro fala: agora iremos proceder com o momento de circulação de palavras. Irmão segundo conselheiro, alguém tem alguma palavra na sua região? Irmão segundo conselheiro pergunta: alguém gostaria de fazer uso da palavra? Tu levanta a mão e só tu fala, ninguém te interrompe. E aquele dia eu levantei e falei: hoje é um dia feliz pra mim, mas um dia muito triste, porque eu vou ter que me afastar da ordem, conseguir emprego, tal, e tem a faculdade, isso, aquilo lá. E aí o presidente do conselho daquela época, ele levantou e, né, comentou o que todo mundo já tinha dito e falou: Pedro, tu tá fazendo certo, cara, porque a Ordem de Molay não vai pagar as tuas contas. A Ordem de Molay não vai pagar a tua faculdade, a Ordem de Molay não vai botar comida na tua casa. Vai lá, cara, faz o que tu precisa fazer, as portas da casa estão abertas pra ti a hora que tu quiser voltar. Então eu tive esse 1 ano e meio, mais ou menos, que eu fiquei fora, e quando eu voltei eu consegui ocupar mais 2 cargos, né? Ou seja, mais 1 ano eu fiquei como um demolay ativo e depois já me tornei sênior. Comecei a trabalhar nos bastidores, né? Entrei pro conselho do capítulo, enfim, trabalhando em filantropias e todas essas coisas, né? Fazendo consultoria com os meninos e ocupando outros cargos que tu consegue dar um foco maior para cargos extracapitulares quando tu se torna um sênior, né? Eu fui por quase 2 anos secretário estadual de tábulas, que a gente comentou das tábulas antes aqui com vocês, que é das crianças de 7 a 12 anos. Eu era responsável por todas as tábulas do Rio Grande do Sul, né? Nós tínhamos apenas 3, no início tinha só uma, aí a nossa, que eu inaugurei no nosso capítulo, foi a segunda, e depois reativamos uma 3ª. E eu fui o comendador cavaleiro da tábula do meu capítulo também, que eu era o cara que conduzia a cerimônia para as crianças, ajudava, estava lá todo sábado de manhã fazendo elas trabalharem, né? A gente sabe que agora todo mundo entrou numa era digital, né? O coronavírus ele fez mais pelo home office e coisas do gênero que qualquer outra coisa. Sim. Como que tá a maçonaria na era digital? Como é que vocês estão funcionando? Cara, virtuais. Como o pai é mais complexo, a Ordem de Molay é o Discord. Estão usando o Discord lá, estão se encontrando ali. Nós no Zoom, todas as terças. Inclusive, eu quero deixar aqui uma dica para quem gostou desse nosso papo aqui. Seguir os canais Papo Maçom, Fatos Maçônicos e o canal Transcendência, que eles falam muito sobre assuntos. Claro, eles falam aquilo que dá para falar, né? Para entrar numa última questão aqui, eu acho que é a mais famosa, que é as pessoas que ligam a ordem maçônica aos tal dos Illuminati. O que vocês têm pra me falar? Vocês são Illuminatis, seu Jaimar? Vocês são Illuminatis? Vocês comandam o mundo? Cara, assim, ó, eu vou ser bem sincero, eu sou bastante leigo nesse assunto, porque é um assunto que nunca me interessou. Nada que possa vir pra causar desordem, ou nada que possa vir pra causar algum mal, algum poder escuso, alguma coisa assim, não me interessa. Inclusive, eu fiz uma pequena pesquisa, porque eu não vou dizer quem que é, tem um canal aí de uma menina que ela diz que a ordem maçônica, os maçons saíram como um embrião da ordem Illuminati. Só que
Como o senhor Jaimar falou... bem ao contrário. A Ordem Maçônica começou... Muito antes. Se perde nas noites da história, né, senhor Jaimar? Se for um pouco mais para trás, de Rei Davi e Rei Salomão, nós vamos chegar onde? Nos dinossauros? Entendeu? Não, mesmo que a gente vai pegar... chegar em Moisés. Vai chegar em Moisés. Mesmo que a gente pegar a maçonaria, o 24 de junho de 1717... Mesmo assim, se a gente pegar a última data que a maçonaria começou como operativa, não? Como iniciática. Iniciática. Especulativa. Os Illuminates da Baviera, criado pelo Adam Weishaupt, começou dia 1º de maio de 1776, ou seja, 70 e poucos anos depois que a Ordem Maçônica surgiu como iniciática. E vale lembrar que nesse mesmo período na Alemanha surgem outras sociedades. Sim, hoje. sim. Rosenkreuz, Sociedade da Cruz, Sociedade da Névoa. Sociedade da Névoa. A Thule é até bem contestada, né? Dá pra se dizer, porque tu sabe que tudo é política, né, cara? Dá pra se dizer que a maçonaria com certeza influenciou pessoas mal intencionadas a criar uma ordem mal intencionada, né? Aproveitou de uma certa forma uma diretriz, uma coisa que estava se criando e distorceram, mas tudo faz parte dessa política, dessa questão do poder, da ganância, a qualquer custo, né? Da vaidade de quem quer criar uma coisa alternativa. Daqui um pouco, hoje, o cara tem uma má conduta dentro da ordem maçônica. No ano de 2020, esse cara vai ser desligado da maçonaria e esse cara vai ser considerado espúrio para todos nós aqui, não vai poder frequentar. Ele mesmo vai se auto-excluir, porque ele não vai mais se encontrar com ninguém. Ele mesmo vai se auto-excluir e automaticamente ele vai começar a falar mal. Exatamente. Ou vai criar uma e vai acabar criando, né? uma alternativa para se manter naquela vibe. Eu, inclusive, associo isso a todas as mentiras que a gente vem lendo e vamos continuar lendo por muito tempo na internet. Algum maçom que foi expulso por má conduta, ele vai, agora eu vou entrar na internet e vou cagar esses caras, velho. E entra lá e escreve que é do demônio, que é isso, aquilo e tal, entendeu? Aquele famoso que é tudo verdade. Eu já fui maçom. Isso, verdade. Grau 33 conta tudo sobre maçonaria. Ele nunca viu. Cara, É o clickbait perfeito, né, cara? Os Illuminati ficaram bem famosos com a obra do Dan Brown, né? Sim. O Anjo da Vinci, Anjos dos Demônios, dessa fantasia. Cara, quem fala esse tipo de coisa e faz essa associação, se tivesse um mínimo de tempo que tem pra falar besteira, pra pesquisar, ia ver que os Illuminatis, alguns realmente tentaram se infiltrar na maçonaria, eles foram rechaçados, velho. Porque as ideias dele não batiam com a maçonaria. Eles foram totalmente excluídos dos maçons quando eles tentaram entrar na maçonaria. Daí entra aquelas fantasias de celebridades, né? Que são da ordem, Beyoncé, umas coisas absurdas, exatamente. né, cara? Eles botam as pessoas na roda. Na verdade, eles colocam as pessoas na roda, né? Isso, Sem as pessoas nem mesmo fazerem parte, Eles pegam pessoas que têm influência. Exatamente. E tentam colocar essa pessoa para influenciar os outros. Isso. Então, Pedro, tem umas perguntas agora na parte do seu Jaimar também. O que mudou do Pedro profano pro Pedro iniciado? Muito crescimento pessoal, intelectual, espiritual. Eu me abri para o mundo de uma forma que eu não fazia ideia. São duas pessoas totalmente diferentes, mas sem perder a essência, entendeu? Eu mantive a essência boa do Pedro profano e todas as coisas que eram ruins eu consegui durante a minha jornada Demolei ir me livrando delas e construir em cima daquele Pedro profano que tinha as coisas boas, um Pedro iniciado muito melhor, que é o Pedro que eu sou hoje, entendeu? Eu mudei muito no meu modo de pensar, no meu modo de agir, mudei muito em casa, com a minha família. Hoje o meu pai é o meu melhor amigo. Antes da Ordem Demolei a gente não tinha muito contato, era aquele contato normal de pai e filho. E aí, pai, tudo bem? Isso e tal. Hoje o meu pai é o cara que eu sei que se o mundo estiver acabando é com ele que eu posso contar, entendeu? Então eu sou muito grato a ele por ter me apresentado a Ordem Demolei e por ter feito e fazer parte dessa caminhada toda comigo e de toda essa mudança
do Pedro profano pro Pedro iniciado que, cara, quem me conheceu antes da Ordem Demolei e depois da Ordem Demolei consegue realmente perceber toda a evolução que eu tive, tanto como pessoa quanto, né, o meu espiritual, o meu intelecto. O que mudou do Jaimar profano pro seu Jaimar iniciado? Olha, dizem que quando a gente acerta no perfil é porque você já encontrou o maçom. Eu hoje posso dizer que eu sempre fui um maçom, mesmo antes de ser iniciado. As minhas convicções, a maneira com que eu tinha o discernimento da vida era esse. E a maçonaria fez eu me descobrir, fez eu me encontrar. Hoje eu sou a pessoa que eu sou graças à maçonaria. Adoro Jesus, eu adoro Maria, eu sou um crente na divindade, sou uma pessoa bastante espiritualizada, mas a maçonaria me completou, fez eu enxergar isso tudo na prática, hoje, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha família, nos meus amigos, na minha sociedade. Me ensinou a tolerância, me ensinou a resiliência, me ensinou muitas coisas que a gente tem que praticar para conseguir alcançar. E a maçonaria te instiga a praticar isso. Não fiquei rico, que nem dizem que pode ficar rico, mas também não fiquei pobre. E cada centavo que eu gastei valeu muito a pena. O que tu buscava quando tu aceitou entrar na Ordem Demolei e o que tu encontrou lá? Resumindo a história, estávamos passando por alguns problemas de família em casa, mais específico eu com os meus pais, né? E o meu pai já não sabia mais o que nós podíamos fazer para resolver esses problemas e ficou sabendo da Ordem Demolei. Comentou para mim sobre a Ordem Demolei e eu falei, não, então eu quero entrar, eu quero melhorar, eu quero mudar, né? E eu entrei na Ordem Demolei inicialmente buscando reconquistar o respeito e a confiança do meu pai. E cara, lá, além de eu encontrar o meu pai, meu padrinho de Ordem Demolei e o cara que se tornou o meu melhor amigo da minha vida, eu encontrei diversos outros irmãos que eu tenho orgulho de chamar de irmãos e um engrandecimento tamanho. Eu me abri de uma forma, como eu falei antes, cara, para coisas que antes eu achava coisas mesquinhas, coisas idiotas. Eu não tinha uma crença muito forte. E lá dentro do templo, durante sessões, eu vi coisas que eu não imaginava que existiam e que fez assim a minha mente mudar de uma forma que eu saí da Ordem Demolei. Na verdade, na minha caminhada da Ordem Demolei, eu saí encontrando muito mais coisas do que eu buscava. Eu buscava apenas reconquistar o respeito e a confiança do meu pai e eu saí com uma vida totalmente nova. Seu Jaimar, o que o senhor buscava quando aceitou entrar na maçonaria e o que o senhor encontrou lá dentro? Bom, eu na verdade não buscava nada. Eu na verdade não morava ainda aqui em Caxias, eu morava em Porto Alegre e eu viajava para cá para atender clientes. E um grande amigo e cliente meu, chamado Marcos Lisboa, neto do Joaquim Pedro Lisboa, fundador da Festa da Uva, dono de uma gráfica, eu vendo papel, até hoje eu vendo papel, era para mim um segundo pai, né? Eu não tinha mais pai e eu via nele uma figura paterna, assim, eu adorava ele, ele me adorava. E um belo dia na sala dele, ele me disse assim, Jaimar, tu já ouviu falar em maçonaria? E eu disse, já, claro. Aí, e o que tu acha da maçonaria? Eu digo, não acho nada. Tá, mas tu entende alguma coisa? Tu sabe o que significa? Eu digo, não tenho a menor ideia. Tá, mas e tu não teria interesse? Eu digo, eu não. Mas por que, Marcos? Tá me perguntando um negócio desse, cara? Aí ele, não, é porque eu tenho te reparado, eu vejo a tua maneira, e ficou dando volta, né? Uhum. E sei lá, eu pensei que de repente fosse uma boa pra ti, talvez tu gostaria. Aí eu olhei pra cara, pros olhos dele e disse assim, tá, me diga uma coisa, tu é? Apontei pra ele, né? E ele meio sem jeito, sou. Eu digo, cara, então assim, ó, se tu é, só pode ser coisa boa, não tem como ser coisa ruim. E se tu tá me convidando pra poder ficar contigo lá, confraternizar, pra mim é uma alegria enorme, claro que eu ia gostar. E o assunto morreu. E eu esqueci do assunto. 2 anos depois, ele um dia lá na sala disse assim, aí cara, tá pronto? Eu digo, pronto pra quê?
tu lembra nós conversamos? Eu digo, sim, pois é, chegou a tua vez. E assim eu entrei, não conhecia ninguém, ele faleceu, eu era aprendiz, ele faleceu 1 ano e pouco depois, não deu 2 anos depois. Eu tinha todas as condições, eu era o candidato a desistir, porque tu dentro de uma ordem, sem o teu padrinho e não conhecendo ninguém, eu nem da cidade não era, não conhecia ninguém, né, cara? E ia recém-casado, pra ter uma ideia, eu casei em 92, entrei em 94, o Pedro nasceu. A minha entrada na maçonaria coincidiu com o nascimento dele, então eu tinha minha mulher em casa com um bebezinho e eu entrando para uma ordem que eu não entendia nada e não conhecia ninguém. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Hoje eu sou uma pessoa bem segura, bem realizada, bem integrada na sociedade, aí, com bastante amigos, ajudei muita gente me ajudou. Não consigo me enxergar diferente, assim, fora da maçonaria. Essa foi a minha entrada. Eu realmente não buscava nada. A maçonaria que me achou. Pedro, para a nossa terceira pergunta, qual foi a tua maior conquista dentro da Ordem de Molay e qual que é o teu maior arrependimento? Cara, então a minha maior conquista, com certeza, foi a conquista da amizade com meu pai, né? Como eu comentei antes, com certeza. E diversas outras coisas, mas a minha maior conquista com certeza foi essa. E o meu arrependimento foi não ter conhecido antes, cara. Não ter conhecido antes, não ter tido uma vida de demolay ativo maior. Porque eu virei, de certa forma, uma influência no meu capítulo, mas sem ocupar cargo nenhum. É tipo, fazendo uma relação com o basquete, o Allen Iverson foi e é até hoje o herói do Philadelphia 76ers, mas ele nunca ganhou um título. Então foi tipo eu, sabe? Eu ocupei um cargo que não era um cargo tão importante, não cheguei a ser mestre conselheiro, meu irmão do meio já foi, meu irmão mais novo está prestes a se tornar mestre conselheiro e eu fico muito feliz por isso. Equivale ao venerável da maçonaria? É o venerável da maçonaria. E meu arrependimento é esse, cara, não ter tido a oportunidade de conhecer antes, entrar antes, poder me aprofundar mais. Somente esse, o único arrependimento. Senhor Jaimar, qual foi a maior conquista do senhor dentro da maçonaria e qual que é o maior arrependimento? A minha maior conquista é a mesma do Pedro. A minha maior conquista foi aprender a enxergar a minha família com uma ótica diferente, com uma ótica nova, de um outro ângulo. Todos os meus amigos, verdadeiros amigos que eu conquistei, né? Hoje praticamente a minha vida gira, as pessoas ao meu redor, gira em torno desse microcosmo aí que eu criei. Então a minha grande conquista foi uma realização pessoal, né? Esse negócio de graus e cargos, isso aí é tudo bobagem. Não obtive nenhuma satisfação assim de ego. Sim, fiquei feliz quando completei o grau 33, porque eu sou um cara teimoso, eu sou um cara que tem garra, assim, sabe? Eu digo, se eu começo uma coisa eu tenho que terminar, e não gosto de terminar as coisas pela metade. Missão dada, missão cumprida. Mas vira a página. Não é de fato a coisa mais importante. A coisa mais importante não é o ponto final. A coisa mais importante de fato é a estrada, né? É o caminho. Crescimento, cara, crescimento. Arrependimento do fundo do meu coração, falando de maçonaria, nenhum. Eu nunca me indispus com ninguém, eu nunca criei nenhuma inimizade lá dentro, porque é natural do ser humano se indispor, é natural do ser humano criar inimizade. Eu sei que caso eu fizesse isso, ia partir de mim uma reconciliação, ia partir de mim um pedido de desculpa, porque eu não gosto de ficar de mal com ninguém, mas graças a Deus não tive. Não posso dizer que entrei tarde, porque eu acho que eu entrei até cedo demais, né? Eu estava totalmente perdido na onda lá. Acho bacana que eu era o piá da minha loja e hoje eu já sou quase que um ancião, né? Eu vejo a gurizada lá que entrou agora lá. Veterano. Agora fui ali no banheiro ali, me olhei minha cara no espelho e levei um susto. Com essa barbona branca aqui, eu não lembrava que eu tinha deixado crescer a barba, que eu não costumo me olhar no espelho. Tá louco, cara. Mas só alegria, viu? Não tenho arrependimentos. Que bom. Pedro, uma mensagem para os intolerantes que atacam a ordem dos Demolay. Cara, uma mensagem para os intolerantes.
Daria pra resumir essa mensagem em uma palavra, cara, que chama-se ignorância, né? É tu julgar qualquer coisa que seja sem ter o conhecimento dela, né? Porque se eu não te conheço, eu não posso te julgar, cara. Se eu não conheço o Bump, eu não posso julgar o Bump. Eu não posso dizer, o Bump, o cara é um merda e daqui um mês eu me reúno com ele. Puta, o cara era massa mesmo, velho. Isso aí, falei mal de todo mundo pra ele já, agora como é que eu vou ser amigo do cara? Hoje, eu posso não ser um Demolei e por uma raiva de não ter recebido um convite, ou ter recebido um convite e não ter sido aceito, eu saí falando mal, e quando vê que eu falei mal pra todo mundo da Ordem Demolei, aparece um cara, me faz um convite, eu só aceito e entro, velho. E aí? Mas tu falava mal, agora tu é um Demolei. Hoje, eu tava conversando com meu pai no caminho pra cá, a gente se reuniu um pouquinho antes de vir pra... vamos, né, dar uma analisada no que é aí e tal, pra nós não falar merda, né? E, cara, a internet tá aí pra quem quiser ver hoje, velho. Tu só não conhece a Ordem Demolei quem não quiser. Tu encontra tudo, velho. Tu não vai encontrar os sinais e as falas, mas tu encontra tudo sobre a Ordem Demolei, tu encontra tudo sobre a maçonaria. Tu não vai encontrar as filantropias que a gente faz porque a gente não divulga, velho. Mas é uma ordem, como eu falei antes, que é uma escola de formação de líderes para um bem maior da sociedade, velho. Na Ordem Demolei nós trabalhamos com 7 virtudes cardeais que a gente... são os pilares da nossa Ordem Demolei, que é o amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Então, um Demolei, ele é formado por essas 7 virtudes. E o Demolei que não segue essas 7 virtudes, infelizmente ele não serve para ser um Demolei. Assim como o maçom tem o que ele precisa seguir, se não seguir, velho, tchau e bênção, tu participou, tu vai ser um Demolei pro resto da vida, mas tu não é bem-vindo aqui porque tu não condiz com o que a gente, com as ideias que a gente prega e com o que a gente pretende seguir. Então a minha mensagem é: pesquisem, se quiser vir me perguntar, vem perguntar pra mim, cara. Vem perguntar pra mim, eu deixo aí o meu número, o meu Instagram, o que for, vem falar comigo. Mas não sai falando mal sem conhecer, porque eu não vou falar mal de ti sem saber quem tu é, entendeu? Esse é o recado. Seu Gemar, o que o senhor tem de mensagem para as pessoas intolerantes que atacam a maçonaria? Eu aprendi a ser uma pessoa bastante espiritualizada. Eu aprendi a ter bastante tolerância. E eu aprendi que o amor e o ódio são a mesma coisa. O amor e o ódio são sentimentos. E tu pode pular do amor pro ódio, do ódio pro amor com muita facilidade. A pior coisa que existe, que eu acho que é o que machuca mesmo, é a indiferença. Porque a indiferença é o oposto do amor e do ódio, é a falta de sentimentos. Eu tenho, assim, eu não vibro nessas frequências aí. O cara vem atacar alguma coisa de mim, ele tá me chamando para uma vibração, tá chamando a pessoa errada, eu não vibro nessa frequência, entendeu? Eu salto fora da briga, eu tenho uma tolerância, as pessoas me conhecem, sabem quem eu sou. Se tá atacando a mim diretamente, eu não vibro nessa frequência e aí, infelizmente, para essa pessoa, eu uso o pior sentimento que eu poderia usar, que é a indiferença. Mas eu não entro na contenda. E se tá destilando algum ódio ou falando alguma coisa mal da maçonaria, eu tenho pena, porque essa pessoa, na verdade, deveria se informar, né? É ignorância. A ignorância é falta de conhecimento. E aí eu saio pela tangente, não tento explicar, sabe? Eu tento explicar alguma coisa para alguém que realmente esteja interessada em aprender. Se uma pessoa já vem com 4 pedras na mão, ela não está afim de ver a tua opinião, ela não está afim de que tu mude a opinião dela. Ela está afim de briga, e eu não vibro nessa frequência. Esse talvez até seja, não sei se diria um defeito meu, mas eu uso bastante de indiferença. Que eu acho que é um sentimento, é ausência de sentimento, né? É uma coisa muito ruim. Agora o contrário, então. Deixa uma mensagem para quem pretende de ingressar na Ordem Demolei. Pô, cara, minha mensagem é: não pensa 2 vezes. Não pensa 2 vezes porque, como tudo que eu já falei aqui, lá dentro tu vai fazer os melhores amigos da tua vida inteira. Tu vai ter os teus melhores amigos que tu já fez, tu vai manter eles, mas tu vai fazer novos melhores amigos que tu sabe que tu pode contar para o que for. E o crescimento pessoal que tu adquire lá dentro, cara, é incomparável, não tem. A sensação é única, é uma sensação ímpar e tu só vai saber fazendo parte, não tem como eu explicar. Seu Jaimar, o senhor deixa uma mensagem para quem pretende
um dia ingressar na maçonaria, por favor? Não tente entrar na maçonaria, não se atire pedindo para entrar na maçonaria, porque tu não vai entrar. Esse é o pré-requisito básico. Não peça para entrar, não se atire. Tá? E se você foi escolhido por alguém, tenha certeza que tu é uma pessoa especial. Se tu foi escolhido por alguém é porque estão te observando e tu é uma pessoa especial. Aí pra você que é uma pessoa especial, eu digo, cuide da sua família, cuide do seu trabalho, cuide da sua vida, veja se você tem condições e tempo para se dedicar e fecha os olhos e vai fundo, porque é uma escola de vida. Bom, infelizmente chegamos no final de mais um programa, que pra mim... Sem sacrificar ninguém. Sem sacrificar ninguém, porque por mim eu ficaria 10 horas aqui falando que é um tema que me fascina. Quero agradecer a disponibilidade do Sartori e do Sotile, que tá aqui com a gente mais uma vez. Agradecer principalmente ao Pedro e ao seu Jaimar. Quero agradecer também você que ouviu a gente até aqui, aos nossos apoiadores Start Invest Brasil e a galera da banda Passo Incerto. Siga o Fio Desencapado Cast no Facebook e no Instagram, @Fio Desencapado Cast. Você encontra a gente no YouTube, Deezer, Spotify e no Castbox. Espero que esse programa seja útil para jogar um pouco de luz nas dúvidas e a gente se vê na próxima. Primeiro eu gostaria de agradecer aos convidados. Foi uma... é redundância, vou repetir o que o Bambi falou. Foi uma aula de história, foi uma aula de civilidade, foi uma aula completa hoje aqui. E muito obrigado. E eu sigo na minha busca para ser digital influencer, então me sigam lá. Um abraço. @EduSotile. Isso. Bom, o Sotile falou tudo, né, sobre o que foi pra gente que tá aqui hoje ouvindo. Espero que quem esteja ouvindo o nosso cast sinta a mesma coisa que a gente sentiu, que é o engrandecimento da alma, né? Ser mais humano no momento como a gente está hoje, refletir mais nossas ações e ter alguns pilares da vida pra gente seguir. Eu agradeço a disponibilidade e a atenção de vocês. Compartilhem com os conhecidos, que uma aula dessa não é sempre que se tem, então compartilhem com quem vocês vai conhecem. acabando com o disse-me-disse e com as mentiras que são propagadas, né? Bom, então, gurizada, eu queria primeiro agradecer o convite, né? Eu até brinquei com o Bump faz umas semanas atrás, elogiando, né, os programas que eu vinha acompanhando e tal, e que eu tava ansioso aguardando um convite para participar, né, dele. Cara, era só isso que eu precisava ouvir. Já temos a pauta pronta desde que começou o programa, então vamos marcar e vocês vão vir, e aqui estamos, e muito obrigado, gurizada, pelo convite. Obrigadão mesmo, e se tu ouviu até o final aqui, muito obrigado, e compartilha isso, porque a intenção minha e do meu pai de ter vindo aqui hoje não foi só passar todo esse conhecimento para vocês, mas foi também desmistificar muita coisa que acaba nos machucando por dentro, e às vezes a gente não expõe o que está acontecendo, porque, cara, certas vezes é melhor fazer igual meu pai falou, usar da indiferença e deixar a coisa acontecer, que é melhor assim. Mas deixo aqui o meu Instagram, é @machado_ph. Quem tiver alguma dúvida, que tiver ao meu alcance, que eu puder ajudar, me manda no direct lá, que o que eu puder responder, eu vou responder. E mais uma vez, brigadão, tamo junto. Bueno, eu quero agradecer a vocês, Bump, Sotile e Sartor, aí, pela oportunidade. Eu saio daqui feliz por ter arranjado mais 3 amigos. Eu prometo que vou segui-los, né? Depois eu pego aqui os links aqui com o Pedro, né? Na mesma linha do Pedro, é uma satisfação, a gente espera poder ter ajudado, né? Poder ter contribuído um pouquinho, e vamos em frente, né? O que precisar, aí estamos à disposição.